Tá bom. Pra não te matar, eu odeio. Só pra quem sabe o que é rebobinar. A maioria da pessoa não vai saber. TikToker não sabe. Quando a mulher nasce, ela nasce mãe e esposa. Aí entra aquela questão da mulher sempre desejar não só que o cara faça, mas que ele adivinhe. Ai, mulheres! Sejam todos muito bem-vindos a um episódio muito especial do podcast da MBC, a nossa tertúlia. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com 4 mulheres. Então vamos começar apresentando aqui, ó, na minha frente, Jéssica Cruz, pedagoga, mãe de 4 filhos, esposa do Edmilson Cruz. Seja bem-vindo, Jéssica. Obrigada, Elton. É uma alegria para mim estar aqui, né, junto com mulheres tão maravilhosas, amigas, e junto contigo também. Tenho certeza que vai ser bem divertida aí a nossa conversa. Muito bem. Ao lado da Jéssica temos aqui Kathleen Joyce, esposa do nosso head de produtos Junior Volcan. Eu não falei que o Edmilson é nosso publisher, mas está dito aqui agora. Esposa do nosso head de produtos Junior Volcan, mãe de 2 filhos, um que acabou de nascer aí, e também psicóloga. Seja bem-vinda, Kathleen. Muito obrigada, Elton. É um prazer estar aqui. Vou deixar a convidada por último ali, hein? Aqui do meu lado temos Annelise Garmater, esposa aqui do nosso CEO, Tem que Lauro. respeitar. Tem que respeitar. Psicóloga e veterinária, mãe de 3, um que tá para vir aí, vai chegar em breve. Seja bem-vinda, Se Deus Anne. quiser. Obrigada, uma alegria também estar aqui com todas. Muito obrigada pelo convite e vamos que vamos. Isso aí. E nossa convidada mais que especial, Thaís Schmidt, esposa do Diogo Schmidt, mãe de 3 filhos, a fundadora da loja de roupa Estela Maris, que, olha, enlouqueceu todas as mulheres aqui da sede. Seja muito bem-vinda, Thaís. Muito obrigado. Prazerzão estar aqui. Estou super feliz também de conhecer a sede de vocês e vamos falar um pouquinho sobre as nossas crias. É isso aí. Então, como já foi dito, o nosso tema de hoje é educação dos filhos e também, né, as virtudes da mulher, o papel da mulher dentro do casamento, no lar e no trabalho aí. Vai ser muito divertido, eu acredito, hein? Vamos lá. Bom, para começar aqui, eu queria aproveitar, já pedir para a Thaís aqui se apresentar, contar um pouquinho quem é você, Thaís, explicar para as pessoas aí que talvez não te conheçam, conta um pouquinho da tua loja também. Então, meu trabalho na internet, eu tenho a Estela Maris, que é uma loja de roupas femininas. E eu caí nessa também por causa da maternidade, porque antes de me casar, eu trabalhava num hospital, gostava muito, eu até brincava. Meu pai, ele é empresário, ele é comerciante, ele tem restaurante, e eu brincava, não, nunca vou ter um negócio, porque eu via ele se lascando, sabe, trabalhando de domingo a domingo, ele tava falando, não, tô de boa batendo cartão. Mas quando você tem filhos, a perspectiva muda muito, né? Então, essa vida de passar o dia inteiro fora de casa, né, de, nossa, vou ter que largar meu filho numa creche, né, de manhã cedo, pegar ele dormindo, aquilo me angustiava muito, aquela ideia, assim. Então, eu grávida, ainda trabalhando, já virei a chavinha, assim, falei, não quero mais. Claro, né, nem todas as mulheres, infelizmente, podem fazer essa escolha de ficar em casa, né? Mas eu fiz, meu marido me apoiou, e aí, quando meu filho nasceu, eu pedi demissão, não voltei. E aí, em casa, assim, foi o surgimento de uma oportunidade mesmo. A minha sogra, ela é costureira. E aí, a gente conversando, ela não gostava... Ela é aquela coisa, né? A costureira que não tem o lado empreendedor. Então, ela não sabia cobrar, as pessoas davam calote, aí ela ficava triste, porque ela era ótima costureira, só que não tinha esse lado, né, do negócio. Então, a gente resolveu se juntar. Eu sempre gostei de moda, sempre gostei dessa coisa de se vestir, das roupas e tal. E aí, a gente entrou, assim, de cabeça. Meu filho era pequenininho, deu super certo, assim. A gente começou na raça, trabalhando em casa. Para quem é de São Paulo, conhece o Brás, lá comércio popular de roupas, de tecidos, enfim. Eu ia com ele nas costas, assim, comprava os rolos de tecido, aquela loucura. Mas foi muito bom, valeu muito a pena. Assim, a gente começou e deu super certo. Então, assim, eu tenho esse trabalho da loja na internet e eu acabei desenvolvendo lá no meu perfil essa troca com o pessoal lá. Então, eu falo sobre a maternidade, sobre o casamento, sobre esse dia a dia de uma família mesmo, né, com as crianças. E eu acabei tomando gosto. Eu sempre falo assim, eu aprendi muito com mães na internet, assim, foi muito enriquecedor para mim, que essa questão de leitura, de educação, abriu a minha cabeça, assim, demais, a experiência que eu tive de ver outras mães. Então, eu faço a mesma coisa, assim, eu tento contribuir um pouquinho, dividir. Então, é isso. Além da loja, a gente troca bastante sobre maternidade lá no meu perfil também. Pegando isso daí que a Thaís falou, eu queria saber como é que foi para vocês também. Como foi
na chegada do primeiro filho, como é que era? Conta um pouquinho assim, qual foi a experiência? Vocês estavam trabalhando também? Vamos começar aqui pela Anne, que está do meu lado. Gente, então... Como é que foi quando chegou o primeiro filho, o Max? E agora? Foi mais ou menos parecido? Também, olha, não sei, Olha, ficar em casa com ele? na verdade, assim, para mim talvez tenha sido um pouco diferente, porque eu e o Lauro casamos quando eu ainda estava terminando a última faculdade de veterinária. Então, eu trabalhava numa clínica de animais exóticos. E Curiosidade, que animal que é exótico? Só pra saber. assim. tudo que não é cachorro e gato, a gente Cobra. atendia. Então, a gente tinha uma cobra lá que... Ela chegou doente e vocês atenderam ela. Assim. na verdade, a história dessa cobra é engraçada. Se quiser... Dá pra contar? Vamos aí, conta a história da cobra. Né, dizem as línguas que trabalhavam lá que era uma piton albina, né? Ela tinha, acho que uns 6 ou 7 metros. E ela ficava num aquário atrás da gente ali na secretaria. E um homem, na verdade, trouxe ela de fora do Brasil quando ela era um filhote ainda e ficou cuidando. Só que ela conseguia escapar direto do lugar do viveiro onde ele colocava, e daí ela comeu o gato, e depois ela comeu... Eu vi aqui, é bem Se grande, tratar. essa cobra é bem grande. Engraçado. E daí, o que me contaram foi que o cara teve um bebê também, teve um filho, e daí comeu ele... o bebê? Não, daí ele preferiu, ele preferiu Deus. doar. Ele preferiu doar a cobra do que... Eu achei que ele preferia doar o bebê. Ufa, tá bom. Bem, do jeito como as coisas estão, eu não duvidaria nada. Tudo E deu daí... certo. Mas, então, daí voltando ao assunto, eu estava ainda estagiando e ainda estava estudando, estava no último ano, então a gente casou e eu engravidei logo em seguida. Daí eu tranquei a faculdade, o último semestre eu deixei passar, porque o Max nasceu, e quando ele já estava maiorzinho, daí eu voltei, concluí o curso, e foi isso. Só que daí eu e o Lauro, a gente meio que já tinha combinado que enquanto ele conseguisse manter as coisas em casa, eu ia ficar em casa cuidando do neném. Então, graças a Deus, aí tive ajuda nesses últimos 6 meses da faculdade da minha comadre, Aline, um beijo. E ela que cuidou do Max para mim. E daí, quando eu terminei, concluí o curso, fiquei em casa com ele e estou em casa desde então. Desde lá nasceu já o segundo, o Otto, e agora está vindo o terceiro. Se Deus quiser, em breve. Muito bem. E você, Jéssica, que já está no quarto aí, como é que foi no primeiro? Pois é, então, começando um pouquinho antes, assim, né? Eu e Edmilson, a gente começou a estudar um pouco mais sobre educação antes de casar, né? Nós não éramos nem noivos, antes era namorado. E aí nós tivemos contato com mestres, né? Com o professor Felipe Neri, enfim. E aí nós começamos a perceber os problemas que haviam na educação, nas escolas, enfim. Então, desde antes de nós nos casarmos, eu já tive isso muito bem firme assim, né, na minha cabeça, que eu iria educar os meus filhos, né, ou confiaria eles a mestres de verdade, né, a uma escola que fosse de acordo com a nossa moral, com a nossa fé, que tivesse uma educação verdadeira, né. Então, quando a Celina nasceu, eu já estava com o meu coração preparado para isso, né? E aí, desde então, a gente fica em casa, eu faço homeschooling com ela, ela está com 5 aninhos ainda, está bem no início ainda, né, da educação, assim, mas é uma alegria e é um prazer muito grande, assim, poder acompanhá-los, né, de casa, que nem a Thaís falou. Realmente, é um privilégio, infelizmente, não dá para todo mundo, né, mas... se Deus nos permitiu essa graça, né? Vamos seguir assim. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E a Kathleen, que tem 2 bebezinhos em casa aí. O José, novinho, isso é chuva. Começou a chover aqui, gente. Pra quem não sabe, choveu aqui e parece que está caindo uma tempestade. Tem 5, né? E pode estar caindo mesmo, na verdade. E aparentemente tá. Mas e aí, Kathleen, você que é uma mãe mais recente aí, digamos assim, como é que foi essa mudança para você? Teve alguma mudança? Ou... Teve. E foi bem difícil, honestamente, assim, porque eu gostava muito de trabalhar, assim. Gostava muito de trabalhar, gostava muito de estudar. Eu gostei muito desse rolê, assim, de estar na rua, sabe? Aquele negócio, café, livros, sabe? Eu gostava disso, assim. E daí, quando eu casei no final da faculdade de psicologia, né? Então, eu estava fazendo estágio.
E aí eu ia, assim, grávida. Tipo, eu acabei a faculdade em dezembro e o José nasceu em dezembro. Então foi, tipo, bem junto mesmo. E aí, logo que eu tive o José, eu já pensei, vou ficar em casa, né? Porque é minha obrigação, mas não era uma coisa assim que eu tinha premeditado, tipo, eu vou ficar e eu amo fazer isso, assim, tipo, eu admiro a Jéssica que conseguiu fazer essa metanoia, assim, essa mudança de mentalidade, né? Para mim foi bem difícil, assim. Então, em casa eu sempre procurei uma coisa a mais, assim, tipo, ou eu queria me dedicar a estudar alguma coisa em casa, ou eu queria. Eu atendo pessoas, né, de noite, quando as crianças dormem, e eu não tenho recém-nascido, né, daí eu atendo as pessoas. Mas eu continuei a minha profissão, assim, porque para mim faz diferença, assim. E isso complementa, na verdade, a educação deles, assim. O contato que eu tenho com as pessoas faz com que eu perceba muita coisa neles, assim. Faz com que eu perceba muita coisa na nossa família. Faz com que eu perceba várias coisas, assim, que se eu não tivesse esse contato, se eu não estivesse trabalhando, se eu não tivesse vivendo isso, eu não ia conseguir, assim. Então, para mim, faz diferença, assim, ficar não só em casa, mas conseguir conciliar essas duas coisas, sabe? Não é um sacrifício para mim fazer isso, assim, conciliar. É bem pelo contrário, é muito bom, assim. Acho que faz diferença na nossa... Acho que uma coisa bem legal que as pessoas vão perceber aqui nesse podcast é que famílias diferentes podem ter dinâmicas diferentes que funcionam. Sim. E a gente vai ver um pouquinho disso aqui. E estou achando bem interessante. Eu quero até voltar a pergunta para a Thaís aqui agora. Como é que é, Thaís, conciliar trabalho e 3 crianças dentro da sua casa? Qual a idade dos seus filhos aí, para quem não sabe, primeiro? E como é que tem sido conciliar? Como é que você leva isso daí? Então, eu tenho 3, o mais velho tem 5, a do meio tem quase 3 e a menor tem 1. E é um desafiador mesmo, é uma loucura, assim, né? Porque é pesado, mas é normal. É aquilo que a gente fala, né? Hoje tem essa coisa da maternidade real e tal, e meu Deus, que sofrimento. Mas não, faz todo sentido, né? Você formar um ser humano de maneira integral é uma coisa puxada mesmo. É o maior trabalho do mundo. A gente esperasse que fosse fácil, né? Mas é isso, né? Como diz, acho que Santa Terezinha? Não, Santa Teresa, Teresona. A gente chama Santa Teresona, né? Muito custo que muito vale. E é real, né? Vale demais você criar uma alma e custa muito também. E com o trabalho é bem puxado, mas é engraçado porque, assim, a gente... Quando você assume isso, né? Então, esse é o meu lugar. Eu estou aqui, estou criando os meus filhos, eu estou trabalhando, meu trabalho também é importante. Você sai daquele negócio, assim, não é só fazer de coitado, né? Não é isso que eu quero dizer. Mas, sabe, assim, eu sou uma vítima, está muito puxado, meu Deus. Não, você vai atrás de solução, sabe? Você olha assim, tá, então meu dia tem 24 horas, eu estou aqui para trabalhar mesmo. Como diz também São José Maria Escrivá, né? Terminar o dia espremido como um limão. E é isso, é um dia que fez sentido. Então... criar soluções, horários, rotinas, você vai conseguindo, as coisas se encaixam. Então, é engraçado, às vezes a gente abre caixinha de pergunta, né? Quem trabalha com Instagram, o pessoal fala, como dar conta? É sempre, né? Como lidar? Todas as mães recebem essa pergunta. Como lidar? Ou você como lida ou ele conta? não vive, né? Mas a questão é que, assim, às vezes você é um jovem, uma jovem menina que está só na faculdade, trabalhando, assim, você já acha que você... É impossível dar conta de mais do que a faculdade, o trabalho, o deslocamento, pegar ônibus e metrô. Meu Deus! A pessoa não faz ideia. Não faz ideia. Mas, assim, é muito mais trabalhoso quando os filhos entram. Só que você também fica muito mais capaz. Então, realmente, quando eu era solteira, eu não era capaz de dar conta da loja, do meu marido, de me arrumar e cuidar do meu casamento, olhar para as necessidades dos meus filhos. Mas Deus foi me dando e me capacitando. Então, assim, quando a gente casa, a gente também ganha a graça de estado, né? 3 para casar, né? Eu, você e Deus, né? É o casal e Deus. E Deus, ele é presente. Então, assim, você fazendo a sua parte. E Deus vai na ajuda. Então, eu vejo isso muito palpável, assim. Então, meu filho mais velho, eu estou alfabetizando. A menor, ela não quer ficar para trás e tal. É super ativa. E tem o bebezinho com necessidades básicas de um bebê. Né? E tem a casa, e tem o meu marido. O meu casamento é mais importante, né? A base de tudo isso. Se eu não cuidar do meu casamento, tudo ruim, né? Então, é muitas coisas. A pessoa fala, nossa, mas como? Como? Estando disposta. Meu Deus, me ajude, rezando. E vamos lá, trabalhando. Então, assim, é isso que tem que ter em mente. Assim, a dinâmica é muito corrida, tem muito trabalho, mas é para ser assim. Né? A gente não casou para ficar vendo Netflix, eu brinco, né? Para ficar... Netflix...
Pode falar. vendo Lumine, pra não ficar assistindo Lumine. A gente não pensou assim, você pode ver lá a Lumine Dá, de vez em dá pra quando. Lumine pode. É, Só aluno. enfim. Tem Lumine Kids para os filhos também. Então. Super recomendo. Adoro. Então, mas é isso, ó, a gente não se casou para os dois ficarem viajando para as Maldivas e ficar comendo brigadeiro, Isso assistindo aí. filmes todos os dias, né? Para formar uma família, para educar as crianças. Claro, tem os seus momentos de lazer e tudo mais, mas quem espera que a vida seja isso vai se frustrar. E é o que Com a gente certeza. vê nos casais modernos, nas famílias modernas, que assim, demoram anos e anos para ter um filho, porque tem que... E aí, nossa, eu viajando todo ano e não sei o quê. E aí, quando vem os filhos, vem a infelicidade, justamente aquela coisa da maternidade. Mas, meu Deus, era isso, porque tem em mente que a vida é para gozar, sim, né? É para você viver ali de boa e tal. E não é. O sentido da vida é esse mesmo, do trabalho. E é muito recompensador. Então, assim... É difícil, mas a gente consegue. Mas não é porque a gente é super mulher, é porque Deus ajuda, né? E a gente está disposta ali a cumprir a nossa vocação, que é essa Eu acho que mesmo. o Deus ajuda quem cedo madruga criaram pensando nas mães, Nas porque mães. é E as madruga mães que- cedo mesmo. Que né? madruga e não dorme à noite, porque tem que amamentar. Sim. Não, mas você falou uma coisa bem interessante, porque Viktor Frankl fala no livro dele Em Busca de Sentido, que o sentido da vida está nisso, está no trabalho, está em doar a vida, em dar a vida por outra pessoa, né? O que ele chama de o amor. E também está no sofrimento inevitável da vida, que vai ter também inerente a todas as coisas que a gente faz, inclusive a maternidade, a paternidade, por aí vai. Então, eu queria aproveitar, porque para quem está assistindo aqui, eu também vou aproveitar para tirar muitas dúvidas que eu tenho. Porque agora meu filho nasceu faz um mês, então eu vou aprender Pai muitas fresco. coisas aqui para educação. Como é que é para vocês, e quem quiser começar, fica à vontade, introdução da religião católica, da nossa fé, para os filhos. Como é que foi? Como é que vocês têm feito? Contem um pouquinho Eu deixo essa pra Jéssica. Eu também. Acho Vai lá, que ela é Jéssica. excelente nesse Ah, ponto. meu Deus, responsabilidade. Não, vamos tranquilo, tem um monte de pontos aqui. Bom, então, a introdução da religiosidade para a criança. Eu costumo dizer, e tem um livro que fala A Mãe Segundo a Vontade de Deus, Padre Bertier. Ele fala que a educação da criança, ela começa antes mesmo da criança nascer, né? No ventre da mãe. Então, isso foi uma coisa que também o próprio professor Felipe Neri me falou quando eu engravidei da Celina. Eu descobri que eu estava grávida, eu liguei para ele e falei, professor, estou grávida, né, para contar. E ele falou, parabéns, que bênção, Jéssica. E faça o seguinte, comece desde agora, comece pelas Sagradas Escrituras. Leia as Sagradas Escrituras para ela desde o ventre, porque você não foi convidada por Deus a gerar somente o corpo, mas também a alma dessa criança. E as Sagradas Escrituras, diferente das outras leituras que nós podemos e devemos fazer também, porque são também todas saudáveis, né? A leitura dos clássicos, os livros infantis, enfim. Mas as Sagradas Escrituras, ela tem uma coisa que ultrapassa, né? Então, ela ultrapassa, tá, né, na própria Bíblia está escrito, né, a palavra de Deus ela não vai e não volta sem ter cumprido a sua missão, né? Então, eu sempre falo, comece a ler para o seu filho, parece bobagem, né? Eu vou ler aqui os evangelhos para minha criança dentro da barriga, não vai ouvir. Talvez nem o sistema auditivo da criança ainda não esteja formado, mas ela já tem uma alma e que está dentro de você, porque o corpo e a alma, elas estão unidas, né? Então, se o corpo está dentro de você, a alma também está ali. Então, ir alimentando a criança desde o ventre, né? E aí, depois que nasce, eu sempre digo também, as primeiras leituras, as melhores, né? O próprio Hugo de São Vítor fala que para as crianças menores, sempre é o que há de melhor, né? Sempre foi assim, a educação clássica é assim, né? Os melhores mestres, os mais capacitados, os mais velhos, né? Os mais anciãos, eles eram confiados à educação das crianças mais pequenininhas, né? Então, essa primeira fase da vida, né? Desde o ventre, depois vai crescendo. Eu acho que a leitura das Sagradas Escrituras é fundamental, assim. E nem agora eu estou no 6º capítulo do Evangelho de São João para o Vicente, né? E eu começo a ler para ele, as crianças vêm e ficam ali na volta. Eu fiz isso também com todos, eu sempre começo com o Evangelho de São João. E o quanto que é maravilhoso porque a gente lê uma vez, lê 2 vezes, e ela é sempre nova, né?
A palavra de Deus, ela sempre se renova, ela tem sempre uma nova mensagem a nos transmitir. E o quanto que isso nos atinge também, né? O quanto que isso também vai nos forjando enquanto mãe, né? Porque a base de uma educação, ela não está somente naquilo que nós fazemos, mas em quem nós somos enquanto mestres. Porque nós somos os primeiros mestres dos nossos filhos, né? Então, principalmente a mãe, né, que está ali mais de perto, né? O pai também. Nós somos os primeiros, somos a primeira referência, somos os primeiros exemplos para ele. Então, nós precisamos também, né, dar ter o alimento, né, para dar. A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Então, essa espiritualidade da mãe, do pai, né, isso é fundamental. Não adianta você querer ensinar ao seu filho uma vida moral reta, ensinar as leis da igreja, ensinar a se comportar bem na missa, né? Sendo que a sua vida é um teatro e é superficial. Não, você precisa viver aquilo, porque a criança, ela é muito sagaz. E isso ela percebe. Com certeza. Eu vou rezar aqui, vou fechar os olhos para ensiná-los a rezar, né? Ela vai perceber que aquilo dali é um teatrinho. Mais cedo ou mais tarde ela vai perceber. Não, então viver, a própria Santa Teresinha dizia, né, que bastava olhar para o meu pai rezando para ver como rezavam os santos. Então, ali na frente dela não estava um São Luís que queria só ensinar. Estava um São Luís que vivia, que era um santo de verdade. Né? Ele tinha aquela intenção no coração dele, Exatamente. né? Lógico que ele aproveitava a situação para ensinar as crianças, porém, ele mesmo, pela própria alma dele, desejava o céu. E a criança percebe isso, né? E o que eu achei muito interessante que você falou ali é porque, infelizmente, a gente vê assim que muita gente é católico novo, né? Você já é católica há muito mais tempo e tal. Eu sou convertida há pouco tempo, se for ver, né? Questão de, acho que 5 anos, talvez, né? Um pouco mais. Mas todas essas coisas que você tem que ter no dia a dia, você tem que ter esse esforço de aumentar, né, a tua própria espiritualidade pelo bem da tua família, pelo bem do teu matrimônio, pelo bem dos teus filhos, porque, como a Jéssica falou, não adianta você querer fazer uma coisa mecânica, né, ensinar as crianças e não viver aquilo ali. Porque, né, eu, assim, acredito que talvez tenha acontecido isso em alguma dessas últimas gerações que se passaram, dos bisavós para os avós, que, de repente, a coisa virou mecânica. Então, assim, você ainda vê uma geração ali de 50, 60, até 40 anos, que vai na igreja, até faz as coisas, mas faz as coisas de forma mecânica porque aprende por obrigação e realmente por hábito familiar apenas, mas não pela própria espiritualidade. Então, você tem que colocar isso para a criança de forma integral, né? Que não são só regras, hábitos, uma tradição de família, mas é algo realmente pelo bem da sua alma, né? E eu já queria aproveitar que vocês estão falando de leituras e ler as Sagradas Escrituras. Que tipo de outros livros, a Jéssica deu uma pitadinha ali, mas que tipo de outros livros e como que é legal ler para os meus filhos? Vocês fazem isso? Queria que vocês me dessem umas dicas aí, por favor. Quem quer começar? Quer começar pela Kathleen? Você tem lido para os seus filhos? Vamos lá, Kathleen. Você tem um monte de livro em casa que eu sei. Tenho. Eu tenho, e sinceramente eu acho muito divertido, assim. Para mim é muito legal ler para o José, assim. É uma coisa que eu gosto de fazer. E, eu faço de maneira intuitiva, assim. Eu penso que tem que ser uma coisa natural na família, sabe? Tem que ser um hábito mesmo, e aquilo tem que fazer parte da rotina, do dia a dia da criança, né? Então, eu boto ele na cadeira de comer ali, daí ele toma café, e aí a gente lê umas historinhas ali, né? Ele fica muito louco, então eu defino algumas, né? Tipo, 4, ou sei lá. E é muito interessante ver o quanto eles vão assimilando, né? As gurias têm criança mais velha, vão conseguir dizer melhor, assim. Mas eu percebi um crescimento muito grande do José, assim, e uma interação maior com a história, e eu leio, assim, aquilo que a gente vê as mães indicando no Instagram. E eu sigo também algumas... A Thaís indica muitos. A Thaís indica muitos. Eu peguei vários dos teus destaques, inclusive. Graças a Deus que o Instagram existe. Saber usar é uma bênção. Verdade. É verdade.
E aí, é isso que eu faço com ele, assim. E eu percebo o quanto ele se interessa de verdade, tanto que é uma das brincadeiras que ele gosta mesmo. Assim, a gente fala, vamos ler uma historinha? Ele já aponta onde está a historinha, ele já fica empolgado com aquilo. E eu fico muito feliz, porque na minha família a gente não teve esse hábito. E é um pouco difícil para mim a questão da leitura, né? E também eu sou sanguínea, né? Isso dificulta um pouco. Eu sei como é. Né? Então, mas assim, eu percebo nele esse desejo, assim, e quero que isso faça parte do nosso dia a dia, assim, né? Quero que ele veja a nossa biblioteca, se interesse, inclusive ele já se interessa pelos livros que não são dele, né? Isso não é muito bom. Principalmente esses. Né? Assim, vai lá me dar um sofrimento de uma vida sem sentido. Preparação para a morte. Preparação para a morte, sei lá. Teologia moral. Mamãe, lê um teologia moral pra mim. Mas, assim, é muito, muito bom de saber que a gente vai conseguir manter isso na família, né? As gurias falaram sobre a essência que tem que ter na tradição, mas também a importância de ter a tradição, de ter os hábitos, né? De ter isso inserido na rotina da criança. Tudo tem seu lugar, né? Tem que ter. Tem que ter, assim, justamente para proporcionar o momento para que ele reze, o momento para que ele leia, né? Não adianta esperar que a criança, de uma hora para outra, vai dizer: mamãe, quero ler. Mamãe, rezei e tive uma... Né? Não vai ser assim. Ela precisa ser cultivado isso, né? Então, é assim que eu faço. Não sei, as gurias vão ter mais... Eu queria aproveitar a Thaís aí, que falou que está alfabetizando já, o mais velho. Como é que foi iniciar a alfabetização e como que é para você com 3 agora? Tem que ler para... Eu vi um story seu mostrando a pequenininha lá, ela adora livros. Agora já tá... Então, Suado, né? desde o primeiro, eu vi as indicações de livros e leitura, eu achei muito legal. E aí, antes do Tomás, meu mais velho, fazer 1 ano, eu comecei a comprar e ler todos os dias. E também as mulheres sempre falam a mesma coisa. Nossa, mas o bebê não se interessa. O bebê é pequenininho. Claro, né, gente? Não vai querer que tu ergue, o bebê, ele quer comer o livro, ele quer rasgar. Mas é claro, ele é um bebê, né? Exatamente. Mas, assim, a ideia de você ler para um bebê, para ele se acostumar, a entonação de voz, é a mamãe que está lendo, ele gosta. De repente, quando o bebê está chegando pertinho de 1 ano, ele não entende várias palavras, mamãe, papai, água, papá. Às vezes nem fala, mas entende. Ele entende isso. Antes de falar, o bebê já entende um monte de coisa. Você chama ele e fala, não pode tal coisa. Ele sabe exatamente o que você falou. Com as historinhas é assim também. Então, assim, você insiste, um dia ele vai entender. Um dia aquele livrinho de 5 páginas, simples, com ilustrações fofas, ele vai entender. Então, é muito legal a gente ver isso, assim, e eles vão se apaixonando. Então, a gente vê a criança ficando pirada nos livros, assim. É muito legal. Até o ponto de você falar, meu Deus. Chega! Meu Deus, chega, exatamente. A minha do meio, ela tá nesse momento, assim, que, né, sem limites, assim. Eu sento no sofá 2 segundos pra descansar, respirar. Simplesmente aparece, assim, no meu colo, vários livros. Mamãe, aí eu falo, não, são 3. Tipo, 3 antes da soneca, 3. Mas, assim, como meus filhos vão chegar, né, nessa fase? Ou então, muitas mães falam, né, mas, poxa, eu tô chegando nisso agora. Eu tive essa ideia de que é importante ler para as crianças. Meu filho já tem 4 anos. Como é que eu faço isso? Falo, não tem problema, as crianças são muito adaptáveis. É um pouquinho custoso, mas eles são muito mais adaptáveis do que a gente, cheio de vícios, né? Sem dúvida. Então, assim, diminui drasticamente o desenho, né? Que ele fica ali, porque aquele hiperestímulo durante muito tempo deixa a criança realmente meio... E aí o livro, para ela, não vai ter graça. Então, você vai ter que ir tirando ali e introduzindo e dá certo. Eles vão se apaixonando e aí você vai mudando. Então, por exemplo, o meu filho mais velho, agora a gente já lê para ele os clássicos adaptados. Então, já li Don Quixote, agora a gente está lendo Moby Dick. E eu vejo como, assim, a leitura desde o primeiro ano de vida até agora, que ele está quase com 6... Ele enriqueceu muito o vocabulário, ele fala muito bem, ele sabe se expressar muito bem, ele tem um domínio da linguagem muito bom para a idade. E isso é por causa da leitura, né? Então, até para a criança se expressar, isso é muito legal, assim. E realmente é um gosto adquirido. Então, eu sei que aqueles clássicos que eu tenho na estante, ele vai ler sozinho depois, assim, né? É muito legal. E, enfim, com os bebês, é uma coisa assim que a gente tem que colocar na rotina. Então, lembrar, a criança precisa de rotina. Rotina na vida da criança é tudo. Então, o sono, a higiene, a comida e os livros, né? Oração, rotina da noite, coloca. É só insistir. Insiste todo dia que eles vão amar e é muito benéfico para a família inteira, para a gente também, para os pais também. Você falando me fez pensar em 2 coisas importantes. Eu vou trazer a primeira, depois mais para frente eu trago a segunda. Que é o seguinte,
até para uma coisa boa que é a leitura, eu preciso ensinar virtudes. Então, eu preciso ensinar a justa medida, a temperança. Olha, só 3 agora, 3 depois. Sim. Então, eu preciso ir educando. Como que é esse processo? Queria ver com vocês, como é esse processo de ensinar as virtudes? Vocês pensam nisso? Eu tenho que ensinar meu filho a fortaleza, eu tenho que ensinar meu filho a temperança. Como que funciona para vocês educarem eles nas virtudes? Só vou fazer uma introdução sobre isso. Por favor. Acho bem interessante isso, porque eu mesma fico pensando nisso, né? Como boa sanguínea também que sou, a gente sabe Estamos que... muito sanguíneos aqui, inclusive. Cara, eu acho Só que a Thaís, é só... acho que é colérica. Só Thaís que é colérica. Mas é mal. Mas eu tenho meu pé na... Mas tem um pezinho, Tem, né? super. É meio úmido. Tem, assim. é. É meio envolvente. Eu falo que eu tenho um aporte sanguíneo bem É um grande. fogo meio úmido. Mas então a questão é a seguinte: às vezes é muito fácil a gente se distrair do que a gente está fazendo e ligar o automático. Só que a gente sempre tem que ter consciência na hora que você está perto de uma criança, que você está convivendo com ela, que tudo ali está ensinando alguma coisa. O que não educa, deseduca. Exatamente. Sabe? Então, a gente sempre tem que estar consciente disso e, na hora, sim, com certeza, a gente tentar prever, pelo menos, em algumas situações. É fácil você prever qual é o comportamento habitual de uma criança, se ela está se comportando de forma errada ou que ali ela já está demonstrando algum probleminha de vício. Então, você já tem que fazer com que a educação seja uma coisa ativa e não reativa. Né? Isso que gera também muito estresse nos pais e tudo, porque eles não sabem educar, eles só querem corrigir. E às vezes não sabe corrigir também. Então acaba simplesmente perdendo a paciência, achando muito difícil. Não quero mais filho porque não dá para mim, né? E na verdade, assim, você realmente tem que se preparar psicologicamente, espiritualmente, para fazer tudo isso. E para que isso ocorra com leveza, né? Que não seja uma coisa assim, muito impositiva, exatamente. E tem que se formar também, né? Eu acho que tem o Papa Pio XII, né? Fala na encíclica Ai, gente. Não sei, amiga. Vamos aí. Falou do Pio Eu vou XII já. aderir Como é isso que aí. é latim pra mim? Chama o Illuminius Edmilson. Magistri? É isso, né? A gente vai pôr na descrição aqui depois. Isso. Vai ter uma legenda. Ele fala lá, né, que às vezes a gente dedica anos, né, às vezes 10 anos, 15 anos de formação profissional, e para ser mãe e pai a gente não dedica, às vezes, a leitura de nenhum livro, né? E aí, vindo um pouquinho sobre para essa questão da virtude, São João Crisóstomo fala, né, no livro da educação dos filhos, até ele vem junto num box, não lembro de qual foi o box. Cadê o Que é Júnior como aqui? educar bons O filhos Júnior sabe católicos, fazer não é? Eu não sei. Ele decorou todos Eu os li esse blocos. livro. Era um livrinho, não é? É um livrinho Infelizmente, eu pequenininho não que sei. vem junto num box, né? É São João Crisóstomo. Então, ele fala que a gente pode ir educando as crianças. Na verdade, ele usa um exemplo. Ele usa a alma das crianças como uma cidade, como se fosse uma cidade. Tá? Então, essa cidade ela tem portas e janelas e nós, os pais, somos os prefeitos. Então, nós precisamos fechar as portas e as janelas da cidade para que os salteadores, os ladrões, não entrem e roubem os tesouros que há na cidade. Então, o que são as janelas e as portas? São os sentidos, são os 5 sentidos, né? A visão, o olfato, o paladar, a visão e a audição. E O tato. O tato, isso, são os 5 sentidos. Então, como que a gente pode, às vezes, já ir introduzindo, já forjando a alma da criança, mesmo antes da idade da razão, né? Uma criança pequena, por exemplo, de 3 anos, vai comer, né? E a gente serve o prato lá, arroz, feijão, brócolis, carne, né? E aí ela não quer de jeito nenhum comer o arroz com feijão. Então você vai educar a criança a comer pelo menos um pouquinho de tudo aquilo que está no prato. Assim nós já vamos educando a vontade dela, né? Vamos fortalecendo a vontade dela. Ou, principalmente na nossa realidade, né, dos nossos tempos, a questão da visão, né, é muitíssimo importante. A gente sai na rua, né, já vemos ali, já está exposto ali imagens de mulheres sem roupas, enfim. Então, Muita imoralidade, né? Isso, muita imoralidade. Então, nós precisamos cuidar dos sentidos da criança, e eu acho que começa por aí.
Porque isso já pode começar a gente já pode começar a fazer isso uma criança bastante pequena, assim, né? Bem pequenininha. Então, e todo o resto, né? Ele fala, inclusive, parece assim um pouco radical, mas o santo mesmo fala, né? De cuidar para que a cama da criança não fique confortável demais, né? Porque se ela fica confortável demais, aquilo ali vai fazer com que ela desenvolva preguiça e, inclusive, ela pode cair na questão da própria sensualidade, da sexualidade desregrada, porque envolve o corpo, né? O prazer do corpo. Então, não é deixar nosso filho dormir no chão, né? Numa esteira, mas, assim, ter aquele cuidado de, né? De repente, deixar... Tira o ninho. Tira. Eu acho que eu tô bem, porque o meu filho nem dorme no só no colo colchão, mesmo, né? é só no colo. Mas é que essa mentalidade que nós temos de dar sempre o conforto, né? Muito conforto, tudo que ele quer, tudo que... Né? Vamos deixar olhar, porque Evitar ele gosta. evitar sofrimento. Isso, Você evita. sabe que essa visão, eu acho que assim, a gente percebe que a educação hoje é muito naturalista, assim. Tipo, você olha, é carreira, então é saúde, é o bem-estar, é viver para ter uma vida confortável. Assim, os pais têm os filhos se preocupando muito com onde ele vai estudar, o que ele vai ser, a carreira, né, como ele vai ganhar dinheiro, essa questão. E aí a questão é muito naturalista mesmo. Então, essa parte de formar o ser humano integralmente é deixada de lado, né? E ainda mais, a hierarquia é totalmente trocada. Então, porque a educação, ela vai com o sentido da nossa vida, né? Que é salvar a alma. No limite, é você se salvar, né? E isso daí é colocado em último lugar, né? Quando é colocado. Que nem você falou a questão da... Eu falo católico de IBGE, né? Que as pessoas hoje não vivem, ou é uma fé muito exterior. É isso, assim. Hoje está cada vez mais, assim. Antes as pessoas até ainda, assim, missa de 7º dia, casar na igreja. Hoje, até isso está se perdendo. Assim, até essa fé exterior. Mas, assim, viver os sacramentos... receber, né, a missa todo domingo, o mínimo, né? Agora a gente está na quaresma, né? A gente está ensinando para as crianças o sentido. Gente, a gente fica atordoado, assim, de ver... Chega na sexta-feira, o dia de jejum, as pessoas têm um pânico, mas como assim? Meu Deus, eu estou passando mal, mas como? Não é possível. Então, assim, perderam completamente por causa disso, porque é uma vida, assim, só agora, né? A gente perdeu essa noção. Então, eu acho que isso é a nossa grande responsabilidade, trazer de volta para a nossa vivência essa questão do sobrenatural como o mais importante, né? Isso é muito interessante o que você falou, saber hierarquizar as coisas. Exatamente. Ensinar as coisas é importante, determinadas coisas em cada momento, mas dentro da sua hierarquia, do que é mais importante do que outra coisa. Eu vou aproveitar e fazer um jabá aqui. Nós temos um combo na loja virtual para quem é assinante Premium, que vem com o livro A Educação dos Filhos, que a Jéssica estava falando, e um livro chamado Casamento e Vida em Família. É bem baratinho, então entrem na loja, adquiram esse combo. Vou deixar o link na descrição aqui também. Muito bem, desculpa cortar vocês aí, mas eu não sei quem estava na vez. Tá perdoado. Mas enfim, vamos. Eu quero continuar pegando essa ideia de ensinamento das virtudes, porque como eu entendo o que ensinar em cada idade, em cada momento. Eu sei que talvez a pergunta não precisa ir tão longe, todo mundo está com um filho aqui ainda pequenininho, mas como é que vocês fizeram essa divisão? O que eu ensino no começo, quando ele é bebê, no primeiro ano? Como é que eu vou definindo as escolhas? Quem que pode começar com essa? Vou só escutar. Tá bom, vamos lá. Eu também, aprender. Porque eu quero aprender. Como é que foi eu vou indicar a Thaís aqui para começar. Então, como é que foi, Thaís? Então, eu acho que, assim, a gente aprende muito com a maternidade também, né? A gente tem que também estar disposta, né? Se preparar, estudar, estar aberto e rezar, né? Acho que a gente tem que estar muito aberta à ação da graça também para ajudar a gente. Mas eu percebo que a experiência, a gente está de braços abertos para acolher o que os nossos filhos vão ensinar também ajuda muito. Então, assim, nessa questão de você ver conforme a necessidade dele, conforme ele vai ficando mais velho. Então, por exemplo, o bebezinho. O que o bebezinho precisa? Ele precisa de cuidados básicos, né? E é que a gente sempre fala, sono, higiene, alimentação, amor, ordem. É isso. Você vai ler, bonitinho e tal. Só que conforme ele vai crescendo, ele quer mais, né? Porque ele tem uma alma, né? E é uma alma imortal. E que foi criada para conhecer e amar a Deus. Então, conforme essa criança vai crescendo, você tem que dar esse estímulo para ela, né? Então, através da leitura, eu percebo. Então, assim... Você está... meu filho agora mais velho, a gente está alfabetizando.
ele se interessa por mais coisas, assim. Então, ele faz perguntas, é engraçado, né? A gente sempre ouve falar, não, a criança sempre fala, por quê, por quê, por quê? E esse é o momento de você apresentar as coisas certas para essa criança. Então, assim, eu tenho um catecismo, né? E, assim, a relação com o catecismo é muito importante, como você falou das Sagradas Escrituras e o catecismo. Não é para ser uma coisa engessada, sabe? Assim, é a lei da igreja que eu vou te ensinar para você fazer uma prova. Não, é uma vivência real na nossa vida, né? Então, assim, a gente tem que desenvolver a inteligência dos nossos filhos, conforme eles crescem, eles têm condições, para a inteligência dominar a vontade, né? Então, para eles fortalecerem a vontade deles e eles conseguirem, com a inteligência, julgar aquilo que é bom e o que é ruim. Então, como você falou, a imoralidade, ver alguma coisa ruim. Se eu preparo o meu filho, né, dando para ele as armas que ele precisa, formando, educando, dando catecismo, dando exemplos práticos, vivendo isso na nossa vida em família, porque realmente não adianta você falar, dar bom conselho, saber. Gente, a gente sabe, né? Por isso que a gente fala, a conversão é até a morte. Porque a nossa inteligência entende uma verdade, só que para a nossa vontade aderir àquela verdade é uma vida, porque a gente tem o pecado original atrapalhando a gente até a morte, né? As paixões desordenadas, a gente se atrapalha. E a gente precisa ajudar os nossos filhos. Então, formar o intelecto, ele vai compreender aquela verdade, e as crianças, elas são muito capazes, né? A gente vai percebendo. Por isso que é importante, eu leio todos os dias, eu percebo o estado que meu filho está e eu vou aumentando o nível de complexidade, eu vou conversando. A gente conversa muito com o meu filho mais velho. Ele pergunta, ele sabe sobre o céu, ele sabe sobre o inferno, ele sabe como Lúcifer caiu, o que ele fez. Inclusive, o pecado de Lúcifer foi soberba, né? Porque ele sabia mais do que todos os seres humanos juntos, né? E ele falou, não servirei, né? Então, a vontade dele não estava adequada ao que ele sabia. Então, não adianta a gente, né, fazer os nossos filhos lerem os clássicos, né? Tem que ter o conjunto. Então, e essa vivência é fundamental. Então, eu tenho que ensinar e eu tenho que ser um exemplo vivo. Então, realmente, assim, por exemplo, eu sou colérica. A ira, para mim, realmente é uma coisa que pega. Eu berrar. Eu sou aquela mãe que no impulso eu largo Rochelle. o berro. Eu sou a Rochelle. Todo mundo deu Cris, cultura pop, aí a referência. A referência foi muito boa. Só pra quem sabe. Eu sou muito Rochelle. Assim, meu sonho era falar, meu marido tem 2 empregos. Eu falo. Mas, enfim, volta, né? Então, e assim, não adianta eu querer ensinar para os meus filhos as virtudes se eu berro com eles o dia inteiro e eu não sou capaz de me controlar, né? Então, é isso, é ensinar a verdade, dar os conceitos, a trabalhar a inteligência, mas isso junto da vontade, ali com as virtudes, e começa na gente. Não tem jeito, é uma luta nossa. Tem uma coisa que eu acredito que não responde, mas ajuda nessa questão. Eu entendo que a gente quer uma receita de bolo, assim, né? Eu acho que a gente quer, tipo, o que eu faço com RN, o que eu faço com 3 meses, o que eu faço com 6 meses, o que eu faço... E até uma tabelinha do Excel. Isso. O Lauro vai fazer uma, cuidado. O Júnior também. Ele capaz de tem deixar já. pronto. E existem, né? Existem alguns recursos que a gente pode usar para perceber e tal. Mas é muito importante essa questão que a Thaís falou, de tu estar inserido na tua realidade e observando atentamente teu filho e querendo educar ele. Porque, por mais que a gente tenha falhas, e falhas intelectuais, falhas morais e tal, ele vai perceber que a gente quer educar ele. Ele vai perceber que a gente quer o bem dele e quer o bem da alma dele, né? Então, mesmo que a gente erre aí nesse percurso, ou acerte muito, e etc., é preciso que teu filho perceba que tu quer educar ele. E ele queira ser educado por ti, né? Pela tua personalidade, assim. Com a chegada do Tomás, eu tomei um baque, assim, porque para mim não era difícil educar o José. O José sempre foi muito de boa, assim. Mamou super, dormiu super. Tipo assim, ele fazia 5 horas de sono noturno recém-nascido, entendeu? E aí, quando chegou... Não existe isso. Não. Esse é o tal do bebê anjo, entendeu? Quando chegou o Tomás, assim, eu tomei um baque porque o José mudou muito o comportamento dele. Ele já não é mais o bebê anjo, né? Apesar de ser um amor igual. Mas ele mudou muito o comportamento dele. E o Tomás é outro bebê, assim. Ele é meio mais parecido comigo, assim, do que com o Júnior, na real. E aí, eu comecei a perceber como eu preciso me formar para educá-lo, sabe? Eu preciso, de fato...
buscar a Deus para ter essa força de que quando eu não tiver recursos intelectuais, recursos físicos, a gente cansa, né? Tipo, a gente está cansada, acordou várias vezes e tal, que ele perceba o meu esforço por ele, né? Quando eu tiver as minhas limitações, as minhas falhas, ele aprenda comigo como é que se erra, né? Porque não adianta a gente querer ser perfeito, assim, e a gente vai tropeçar. Na verdade, a gente precisa mostrar para ele como é que erra, como é que se arrepende, o que eu faço quando erra? Com quem que vai aprender isso, né? Se não com os pais, assim. Tem até, só puxando esse gancho da questão da correção, né? Que ele, por exemplo, a minha filha, eu sempre tomo muito cuidado, assim, apesar de já deixar passar várias vezes, porque quando a gente vai corrigir, geralmente a gente já está estressado. Então, às vezes, passa e eles percebem a nossa ira ali, a nossa destemperança, né? Mas buscar sempre corrigir, mesmo que você, assim, se fique totalmente contraída por dentro, né? Isso é necessário fazer. E corrigir sempre com bastante... com temperança, né? Porque o que acontece? Eu já percebi algumas vezes. Quando eu corrijo, principalmente a Celina, que é a mais velha, o José ele não percebe, mas ela que é a mais velha, ela percebe. Quando eu corrijo e tem ali um pingo da destemperança, né? Da ira ali, tudo bem, ela aceita a correção, mas quando eu corrijo e eu corrijo do jeito certo, ela fica compadecida comigo. Já várias vezes ela vem chorando e fala: mamãe, me desculpa. Então, assim, essa percepção até... Oh, meu Deus, sanguínea, mãe. Perfeito aqui falando, né? Se chorar, hormônios. Hormônios. E aí ela vem, ela fala: me desculpa, porque ela percebe que aquilo que eu estou fazendo, eu não quero fazer. Que eu não quero dar um castigo, né? E que eu estou sendo obrigada e que é pelo bem dela. E ela percebe isso. Então, esse tipo de correção é eficaz, né? Agora, quando a gente vem, né? Não dá, vai de castigo, vai dar quarto. Ela vai obedecer, porque de repente vai até ficar com um pouco de medo, mas aquilo não vai ensinar, né? Vai adestrar, mas não vai ensinar. Então, né, essa coisa da gente se conter, né? Por isso a virtude, a gente, não adianta, você não vai conseguir educar um santo. E Santa Teresinha fala isso, que a formação natural, né, de um santo é na família. É através dos pais. Não que Deus não faça, né? Inúmeros exemplos, né? Santo Agostinho, São Francisco de Assis, enfim, Santo Inácio de Loyola, né? Pessoas que tinham uma vida mundana e depois, nossa, santos de sétimas moradas. Mas a ordem natural das coisas é assim, né? Então, tem que ser assim. Então, primeiro nós, depois eles. Eu queria trazer o outro ponto que eu tinha falado na fala da Thaís lá, que é o seguinte: o ponto é telas. Telas são boas? Telas não são boas? Eu vou jogar a pergunta aqui. E aí, eu queria deixar vocês trazerem algumas ideias que vocês têm sobre isso. Acho que a gente pode começar por quem ficar mais à vontade aí. Sobre telas? Sobre telas. Quer falar, Elton? Olha, eu posso até começar aí, se vocês... Pessoal, eu tenho a minha opinião, mas eu guardo ela um pouquinho para falar depois. Mas vamos lá, o que vocês acham? Vocês querem que eu comece com a minha? Bom, eu vou deixar aqui então o que eu penso é o seguinte. Até estava falando sobre tirar os filhos das telas e colocar nos livros e como é difícil essa transição. Porque o livro, ele é uma página amarelada ou branca com umas letras pretas meio sem graças, assim, a princípio. E a criança que se habitua a ver aquele monte de imagens, ela se acostuma àquilo que você chamou, que a Marianne Wolf, no livro O Cérebro no Mundo Digital, chama de hiperatenção. Então, elas ficam acostumadas àquele estímulo constante. Quando você olha para uma tela, aqui, igual eu estou olhando para o computador, parece que não, mas está um monte de pixel azulado estimulando o tempo todo. E a gente vai se acostumando, um desenho, então, nem se fala. Ou o nosso feed do Instagram, esse tipo de coisa. É muita informação o tempo todo, então ela se habitua àquilo. E isso daí gera duas coisas que eu acho que são bem graves, né? Primeiro, essa dificuldade de conseguir se concentrar em algo que não estimula a atenção dessa forma, que é um livro. Então, ela não consegue... Ela está acostumada com tanta coisa que quando ela pega um livro, ela não consegue guardar a concentração naquele negócio. E a segunda coisa que gera é o que um dos estudiosos falava nesse livro que eu citei, que é o seguinte: a criança perde a capacidade de ficar entediada. Isso. E o tédio, ele é um predecessor da criatividade, de certa forma. É Exatamente, ótimo o pra ócio. criança. Então, a tela, ela tira essas duas coisas. Ela para de conseguir se concentrar num livro ou em alguma coisa mais calma,
E ela também perde isso que é natural das crianças. É ficar entediado um pouco ali para você começar a pegar um pedaço de papel e brincar com ele, uma bolinha ali, de repente, o amigo imaginário que surge ali. Então, toda essa coisa. Então, dito isso, o que vocês acham? Vou falar pela minha experiência. A Thaís quer começar? Eu, pelo menos, assim, né? É a Jéssica, né? Vou falar da minha experiência. Ela quase destruiu o microfone aqui. Acho que daí cortemos essa parte, gurizada. Não, fica tranquila. Agora vocês viram a Kathleen Raiz do Rio Grande do Sul aqui. As fundências. As fundências. Não, olha, eu sempre prezo por... eu fui já daquela mãe que, assim, ó, 0 telas, né? Nós não tinha televisão em casa, a gente... Deus o livre. A minha sogra, inclusive, dizia, eu quero dar uma TV de presente para vocês, porque as crianças vão olhar um filmezinho, um desenho, dizia, não, muito obrigada, né? Aquela coisa, assim, de demonizar a TV, sabe? E hoje a gente já tem uma outra visão, tá? Que tudo vai do equilíbrio, né? Tudo vai do discernimento. Então, é óbvio que isso, nem estava comentando, né? Deixar a criança ali, olhando desenho animado direto, é óbvio que não vai fazer bem. Por outro lado, nós temos que entender que nós estamos inseridos numa realidade que, né, existem as telas. Então, a criança não vai olhar em casa, não vai ter televisão em casa. Se ela vai na casa do vô e da avó, vai ficar lá, né, hipnotizado na frente da televisão. Então, tudo é uma questão de educação, né? Então, educar a criança até mesmo nisso, na questão do uso das telas. Eu sempre procuro quando eu coloco, programas ou filmes, né? Na maioria das vezes é filme de santo, e tem uns filmes antigos, então esses filmes mais antigos, eles têm menos estímulo, então as cores são mais opacas, né? Não tem aquela questão da velocidade, eles são mais lentos, né? Que nem tem um filme maravilhoso, a gente já olhou várias vezes, né? O Santo Relutante, de São José Cupertino, né? Então, eles já olharam várias vezes esse filmezinho. O filme de Santa Terezinha, enfim. E até mesmo desenhos. Tem uns desenhos antigos que eu não vejo, assim, nossa, problema, entende? Então, são filmes que as cores, elas não são tão estimulantes, que a velocidade é mais lenta, enfim. Eu acho que eu tomo esse cuidado, assim, né? Então, de vez em quando, às vezes, para uma válvula de escape, né? Admito, né? Tá um vucu-vucu. Agora com recém-nascido, eu preciso dar banho na criança. Vamos botar 4, né, meu? Vamos olhar. Sem TV não dá, né? Não tem. Como é que você cria uma criança na televisão? Então, às vezes, a gente bota uns minutinhos lá e tudo mais, e eu acho que não tem problema, entende? Agora, já percebi que se você... Às vezes que a gente deixou muito tempo, às vezes deixa olhar um filme quase inteiro, a hora que eles saem, né, da frente da TV, eles estão, assim... Estressados, estão irritados, né? Estão berrentos, né? Então, a gente toma esse cuidado. O tempo... E o tipo de programa ali, né? De filme, enfim. Para garantir um pouco mais do meu emprego aqui, Lumini Kids, pessoal. Isso, os desenhos da Lumini são maravilhosos. Da TV, Mas vamos lá, Thaís, queria dizer alguma coisa aí, por favor. Não, então, eu sou do time que também não demonizo as telas. Eu acho só que tem a partir de um tempo para você ver, e um tempo, uma circunstância correta para isso, e também critério para você escolher o que a criança vai ver. Então, eu realmente acho que até uns 2 anos não há benefício algum. Pelo contrário, não é só que não há benefício, é mal, realmente. Porque eu acho que a criança, na verdade, é um bebê, né? E ele não tem condições de absorver aquilo. Ele não entende, ele só recebe aquele hiperestímulo e fica agitado, estressado. Depois ele vai ter problema para dormir, ele vai ficar viciado. E é um bebê, ele não consegue se comunicar, então ele vai ficar berrando. E aquilo é mal. Então, eu realmente entendo que aquilo é mal para uma criança muito pequena. Não tem maturidade, né? Assim como a gente vai colocando aos poucos certos assuntos para as crianças em livros, né? Até que você... Nossa, meu filho agora consegue ler um clássico adaptado. Você tem um tempo. As telas é assim também. E aí o critério, né? Então, eu vejo, a partir de uns 2, 3 anos, beleza, vamos escolher, então, o que vê. Eu concordo com a Jéssica, a questão dos desenhos antigos. Então, tem alguns desenhos, inclusive, da Lumini, a gente tem a Lumini. Eu sou das pessoas que não tem TV em casa, nunca tive, mas a gente vê no notebook, justamente porque não é para ser uma coisa, assim, rotineira, sabe? Não é todo dia em tal horário vai ter... Não, é aquele recurso que a gente tem na manga, certo? E, de vez em quando, às vezes, os filhos mais velhos, é muito bom um documentário, né? Então, por exemplo, o meu filho mais velho,
velho, o Tomás, ele tá estudando lá sobre os planetas, o universo. Eles piram sobre essas coisas, né, menino? Demais. Nossa, eu coloquei lá para ele um documentário sobre o universo, sobre a formação das estrelas. Então, tem um contexto, tem, né, a vida dos santos. Ao longo do calendário litúrgico, no ano, a gente coloca. Então, agora na Páscoa, tem aqueles desenhos antigos que a gente acha, né? Na Lumine também tem alguns especiais. Eu coloquei para eles verem do Natal, lindo, inclusive, né? O do Natal, muito bonito, que conta a história de São Nicolau. Então, junta com o que a gente está vivendo, tem um contexto, né? Então, é bacana, assim, um pouquinho, de vez em quando. Aí é isso, assim, eu acho que não pode ser... E eu acho que a gente tem que ser muito honesto, sabe? Não, tipo, nossa, não... Tudo bem, assim, a gente tem que respeitar também que vai falar zero tela, mas, assim... É fácil até, sei lá, eu vivo na roça e eu tenho um quintal, eu tenho lago, eu tenho não sei o quê. Ou eu vivo num apartamento de 60 metros quadrados com os meus filhos e preciso trabalhar, né? Então, tem a circunstância de cada um, a realidade de cada um. Então, se eu preciso recorrer a isso, eu vou escolher muito bem, né? Então, tem a Lumine, tem os antigos. Realmente, os desenhos antigos, eles têm até música clássica, muitos, né? A abertura, eu cresci vendo alguns, assim, e eram muito bons, eu tenho ótimas recordações. Inclusive, desenhos que ensinam virtudes em cada episódio, assim, como tratar com os amiguinhos, com a família, eu fui egoísta, eu tenho que dividir. Tem muito desenho bacana, a gente precisa saber escolher e dosar, não viver daquilo, porque realmente é um estímulo maior, mesmo que bom. E a criança, ela deixa de se interessar pelo que está fora. Isso que é um perigo. A Catherine Herculé, ela tem aqueles 2 livros, Educar na Realidade e Educar na Curiosidade. É maravilhoso. Eu indico que os pais que se interessam leiam. E ela fala, a criança, se ela ficar ali na tela, ela vai deixar de achar interessante a formiguinha andando na beirada do negócio. E que criança não se encanta com isso? É incrível. Fala, mãe, tá levando a folhinha em cima das costas, e aí ela vai para a casinha dela. Se a criança está bitolada ali na tela, ela vai deixar de achar isso interessante. Ela vai deixar de ter essa capacidade do ócio. Ela pensar, tá bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço de papel, vou dobrar, eu vou abrir o armário da minha mãe, vou pegar umas tapoé. Vou quebrar uns copos. Né? É real. Se a criança é refém das telas, ela perde interesse em tudo isso e ela fica agressiva, ela não pensa, ela perde essa capacidade, entendeu? Então, você não está ajudando o seu filho. Então, é só a gente tomar cuidado de não ser refém. Mas eu acho que com critério e um tempo específico pode ser benéfico. Sabe que, curiosamente, lá em casa, eu vou colocar um pouquinho aqui, curiosamente lá em casa a gente tem a TV, mas a gente não tem antena. Então, só tem TV para ver Netflix, essas coisas e tal, Lumine. Corta a parte da Netflix. E até esse fato fez a gente ver muito menos TV. O que pra gente foi muito interessante, porque você percebe que teu dia começa a ganhar horas, né? Exatamente. Milagrosamente. E aí eu acho que fica um pouco do que vocês estavam dizendo, assim. É a tal da temperança na tela mesmo. Assim. Olha, um pouquinho aqui. Pra gente ali, também, né? Exatamente. Quando a gente faz isso com a gente, fica muito mais fácil depois, eu acredito. Meu filho tem 1 mês aí, também não vou falar nada. Mas acredito que vai ficar muito mais fácil no futuro para fazer isso. Mostrar para ele, olha. Porque ele vai ver o exemplo também, né? Que é aquilo que vocês estavam dizendo. Mas tem outra coisa também. Se vai colocar, não vai colocar com sofrência, né? Tipo, faz desse momento um momento em família. Organiza esse momento, sabe? A criança vai ver que tu tá fazendo aquilo, tipo... Eita, eu vou fazer um negócio errado aqui, gurizada, tá? Tipo, ai, tá bom. Pra não te matar. Mas assim, a gente que é essa geração aí, anos 90 e tal, a gente cresceu vendo um filme em família. A gente ia na locadora, pegava, fazia pipoca, deitava todo mundo escolheu o filme, né? Rebobinava no dedo. Só pra quem sabe o que é rebobinar. A maioria da pessoa não vai saber. TikToker não sabe. Mas assim, faz desse momento um momento em família, né? Pra ser realmente uma coisa esporádica, né? Tipo, organiza pra ser um negócio assim, legal, feliz, né? Pra não ser aquela coisa... Beleza. Eu acho que a gente tá chegando... O nosso tempo está chegando ao final e eu não queria só ficar nos filhos, eu queria trazer um pouco da coisa da mulher também. Então, eu queria que vocês começassem entendendo, assim, qual que é o papel da mulher dentro do relacionamento do casal. A gente mudando de um assunto para o outro aqui, mas é porque o tempo está apertando mesmo, mas eu queria começar com isso. Deixando claro de novo aqui, cada um tem sua dinâmica, a gente está estabelecendo regras aqui, mas como que é para vocês, desde que vocês se casaram, tiveram o sacramento do matrimônio, como que vocês foram entendendo e formando o papel de vocês dentro da casa de vocês, na dinâmica de vocês?
Tem uma história engraçada Vai lá, para vai. contar disso. Pode ser, então. Porque quando eu e o Lauro, a gente foi casar, a gente convidou um padre do Instituto Bom Pastor, padre Renato. E a gente ama ele. E daí, durante o casamento, na época ainda podia gravar as homilias. Eu tenho ela gravada até hoje. O padre falou a respeito da submissão da mulher dentro do casamento, né? E muitas outras coisas, assim. A homilia que ele deu foi realmente muito boa. Mas, no final, nos dias seguintes, nos dias que passaram, todos os convidados só focavam no fato de que, como assim, o padre falou que você vai ter que se submeter ao Lauro. Cara, Então, assim, é uma coisa assim que, se você for ver, hoje em dia, as pessoas realmente ficam chocadas com isso, né? De encarar o fato de que os papéis são diferentes, né? E que a igreja bimilenar fala isso desde o princípio, mas as pessoas também não se dão conta de que, se você realmente acatar isso, as coisas tendem a ser muito mais fáceis do que você tentar manter um relacionamento em pé de igualdade, né? Então, cada um aceitar o seu papel ali e tal, né? E não sei se as meninas quiserem também dar continuidade, mas entender o que significa a questão da submissão da mulher dentro do casamento, né? Que a gente não vira coitada, nossa, é até melhor, escrava. né? Eu adoro. Prefiro 1000 vezes. Eu também. Então, infelizmente, assim, a gente vê que a mentalidade secular acaba prejudicando o relacionamento logo no início, né? Tanto que eu fui ver depois que hoje em dia nos outros casamentos, assim, né? Porque, inclusive, essa parte da submissão feminina tá dentro ali da liturgia do casamento, né? E eles cortaram isso. Porque algumas mulheres simplesmente não aceitam falar que vão ser submissas, né? Sim. Então, como se isso fosse alguma forma de humilhação. eu acho que a gente teve uma... desvirtuaram o termo em si. Exatamente. Realmente, isso daí é absolutamente prejudicial, né? Então, o relacionamento já começa errado se você Não entende o seu papel. Exatamente. Uma vez o Ítalo falou para as mulheres não serem Carlões. Gente, Verdade, eu lembro é uma disso. brincadeira, assim, que é sensacional. Isso traduz muita do que a gente sabe do que é o relacionamento, se a mulher justamente não se preocupa em ver qual é o seu papel, assim. Realmente é tipo pé de igualdade, assim. Eu trabalho, eu também trago dinheiro. Mas, assim, e daí? Né? Tudo bem, mas ainda assim ele é um homem e você é uma mulher. Se deixe ser mulher. Né? Essa é a questão, não é que um é menor do que o outro. Não, eu acho que a mulher ela é quem governa a casa, ela é o sol que ilumina e traz calor, ela une tudo, né? As crianças, o marido. Imagina a bagunça, o caos sem a mulher, assim, né? Ela tem aquela sensibilidade, né? E Exatamente. é próprio da mulher, do feminino. O homem não tem. O homem, ele é muito focado e ele tem que ser assim, né? Uma coisa de cada vez, o trabalho, prover e tal. E é essa a questão, né? Cada um saber o seu lugar e você ter essa percepção. Acho que a mulher tem que ser sábia. A gente sendo sábia, a gente se une muito ao nosso marido e a família ganha muito, assim, né? Então, você cuidar do seu casamento, realmente, assim, se preocupar em ser bom para o seu marido, sabe? Não ficar lutando, né? Essa coisa do Carlão, tipo, mas você não me ajuda, você não sei o que, não sei o que. Assim, tudo bem, ele é um ser cheio de defeitos e misérias. Você já não sabia disso quando você casou? E você também não é, exatamente. Você não é, eu falo, Não você é não é um alecrim alecrim dourado. Exatamente. Olha para sua miséria que ele também tem que aturar. Então, assim, ao invés de vocês ficarem jogando uma coisa um no outro, vamos se unir, porque vocês se casaram para um tentar levar o outro para o céu, arrastar junto ali, né? E, assim, não é na pancada que você faz isso, porque você não é um homem, né? Mas você se casou com um homem. Então, você acha que um homem quer um comportamento de homem junto com ele? Ele espera, né, um comportamento próprio da mulher e é assim que a família vai crescer, né? E eu vejo isso com a questão dos filhos. Então, você tomar o cuidado com o casamento. Você ser virtuosa não só para educar os nossos filhos, como a gente conversou aqui, mas pelo seu casamento. Pelo né? bem do matrimônio, com certeza. Eu sempre vejo, assim, as mulheres falando, né? Nossa, eu entendi a abertura à vida, mas o meu marido não. Eu estou desesperado, o que eu faço? Mas, assim, como você está agindo?
Assim, você tá com 2, 3 filhos em casa e berrando com eles o dia inteiro e falando, você não me ajuda, você não troca uma fralda, não sei o que, não sei o que. Ou você tá mostrando para ele que é bom ter filho, que olha que maravilhoso, que ele vai olhar e vai falar, eu quero ter mais um filho com essa mulher, sabe? Tipo, é isso, assim, a gente tem que ser sábia. E olha a mulher dos provérbios, né? Que é um exemplo pra gente. Ela administrava a sua casa, ela era virtuosa, ela cuidava de tudo, nos mínimos detalhes. E, assim, ela não as mulheres que têm pânico da palavra submissão, vai olhar para a mulher dos provérbios, né? O nosso maior exemplo nas escrituras. Então, acho que é isso, é largar de preconceito, entender o nosso papel. Ele é muito único, próprio e importante na família. E eu acho que a família inteira tende a ganhar se a gente realmente ser mulher, né, na nossa casa. Eu acho que aquela coisa de... Parece muitas vezes, que é um contra o outro, as pessoas ficam pensando. É um contra... Mas não é, na verdade. É uma Nós estamos do mesmo guerra. lado. É o Mas mesmo, não parece, é o mesmo né? time ali, estão jogando no mesmo time. Como é que é para vocês essa questão? Vocês que estão mais quietinhos. Olha, eu vou admitir, assim, quando a gente casou, eu ainda tinha um pouco desse espírito meio feminista, porque, na verdade, mesmo que nós não sejamos, assim, defensoras do feminismo, mas é que essa cultura, ela nos contamina, né? Ela entra no nosso imaginário e a gente acaba, às vezes, agindo de acordo com aquilo. Aí, sei lá, por mais que eu quisesse ficar em casa desde o início, cuidar dos filhos, mas aí... Eu exigia um pouco do Edmilson, tô aqui em casa, né? Tô sofrendo, você não sabe o que é cuidar de uma criança, meu filho. Você vai chegar em casa, você precisa me ajudar. Porque você também precisa trocar a fralda dele. Porque eu também, porque agora eu quero descansar e agora você vai dar banho. Por mais que eu não falar, mas eu sentia isso, sabe? A gente sente. Né? E aí, como tu falou bem no início, né? Acompanhando mulheres, né? O quanto que é bom, assim, também essa questão da internet, né? Acompanhando mulheres, né? De mais virtude, de mais caminhada, com mais experiência, eu comecei a cair na real. E, principalmente, depois que eu conheci a Santa Edith. Essa santa. Inclusive, quero deixar aqui uma dica. Uma sugestão. Vamos lá, né? Minha biblioteca católica, eu tô esperando o dia que saia um box sobre Santa Edith Stein. Também tô aguardando. Já tem até o livrinho. Dela. Pro marido. Eu não faço nada. Né? Vou falar Sou submissa. Perfeito. Só obedeço. Mas eu queria dizer que temos um livro de santos casados na loja virtual. Outro livro que vocês poderiam fazer aí em especial para as mulheres, sei lá, em maio, aí é da Alice von Hildebrand, né? O privilégio de ser mulher. Isso aí é um clássico. Como um livreto, assim, é maravilhoso. Mas não tem mais livreto. Temos também Santa Giana. É o guia Santa Giana. Tem também a história de uma família com Santa Zélia, né? Maravilhosa. Mas aí, depois que eu conheci Santa Edith, assim, ela tem o livro, né? São as 8 conferências que ela deu. A mulher, né? O livro. E ali, ela, como doutora da igreja, né? Ela foi a santa que mais conseguiu compreender, mesmo assim, na essência, ela foi em Eva, né? Para conhecer... assim, essa mulher, ela é incrível, sabe? E compreender a essência da mulher, né? E qual é o nosso papel, né? Qual é o nosso ofício, a missão, né? Da mulher. E aí ela fala, né? Que, na verdade, quando nós falamos de... nós somos esposas, né? Vamos, sei lá, casei e me tornei uma esposa. Engravidei e me tornei uma mãe. Não é assim. Nós, quando nascemos, nós nascemos já com essa identidade. Quando a mulher nasce, ela nasce mãe e esposa, né? É como se fosse... isso está gravado na nossa alma. Né? Então, ali ela traz, né, sobre essa questão da submissão, ela explica tudo. É maravilhoso. Não tem como eu falar aqui, até porque a gente não tem tempo, né? Mas é maravilhosa a forma com que ela traz, com que ela mostra isso, sabe? E é exatamente isso que as feministas, inclusive ela, durante um tempo, fez parte do movimento feminista, né? E aí, estando lá dentro, ela percebeu todos os erros. Inclusive, muita gente tem preconceito por falar, mas ela era feminista. Tal. Não, ela estava lá dentro. Ela entrou com o intuito, com aquela mentalidade de realmente ajudar as mulheres, né? Mas ela percebeu os erros e saiu. E aí, percebendo aqueles erros, aí ela fala, né? Por que o feminismo não tem nada, absolutamente nada a ver com a defesa? O feminismo não defende mulher nenhuma, né? Não é bom para mulher nenhuma, não quer o bem, não quer a felicidade da mulher, muito pelo contrário, né? Destrói a alma da mulher, a vocação, né? Essa é a identidade da mulher. Então,
Só para falar isso, né? Então, eu era meio assim. Aí, aprendendo com Santa Edith, hoje eu posso dizer... Não sei se não foi você uma vez, Catherine. Não sei se foi você que disse para mim ou se foi eu que disse para você que a gente deve... A sanguínea, falando para a sanguínea, quem Se lembra? foi legal, foi eu que falei. Não foi legal, então foi você. Não é que você disse ou eu disse, não me lembro. Mas teve essa conversa que a gente deveria transformar nossa casa num mosteiro, no qual, né, nós fôssemos o nosso marido fosse como se fosse o nosso abade. Foi tu, eu? a gente concordou. Ah, então tá. E aí, alguém é me isso disse mesmo. isso, eu falei pra foi você, nós então. duas, foi, a gente concordou. Então, assim, depois daquilo, eu comecei a tentar imaginar isso, a forjar o meu imaginário, sabe? Não, meu marido é como se fosse o meu, a minha madre, né? Ou o meu abade, né? Ele organiza e eu sou submissa a ele. Porém, quando nós nos tornamos submissas aos nossos esposos, o que acontece? Nós tiramos uma carga enorme dos nossos ombros, porque a mulher, ela não é como o homem, né? Ela não tem essa capacidade de decisão, né? A mulher, ela envolve, né? Ela aquece, mas essa coisa da decisão, quem tem é o homem. Quando a mulher ela é forçada a tomar decisões e impõe essa decisão, na verdade, causa um sofrimento para a gente. Isso nos faz sofrer. Quando a gente se torna submissa e a gente vai, né? Não, vou fazer aquilo que meu marido quer. Isso é muito melhor, é muito mais fácil. A gente se torna muito mais leves, mais livres e mais felizes. Eu só acho que é importante lembrar que nessa fala toda de vocês, tem papel do marido também. Então não é assim, eu tô submissa de qualquer jeito, ele não faz nada, vida boa, toma cerveja no sofá o dia inteiro. O papel dele é dar a vida por nós. A gente não pode esquecer disso. Essa é a figura da igreja de Cristo, né? Exatamente. É exatamente... A igreja é submissa a Cristo, assim como nós somos submissos aos maridos. E os maridos dão a vida pelas suas esposas. isso. Essa foi a justificativa que eu sempre dava para as pessoas que me perguntavam a respeito da homilia do padre. Falava, né? Não é um custo grande para mim me submeter ao meu marido, porque ele tem uma obrigação que, se você for ver, se não for equilibrada, é até maior. Ele tem a obrigação de dar a vida pela família, por mim, né? Então, assim, vocês realmente acham que isso é ruim? Não, e é fácil a gente ser submissa quando a gente sabe que o nosso marido ele nos ama, né? E ele nos ama, então tudo que ele for fazer, toda decisão que ele for tomar, tudo aquilo que ele vai ser bom para nós, né? Porque Então, alguém que ama homens faz que o estão mal. assistindo, por favor, né? Os dois têm Tendo, né, Edmilson? Exatamente. E é engraçado porque, assim, essa é uma escolha livre de você viver a sua vocação. E as feministas falam tanto da escolha da mulher, né? Como se alguma de nós fosse obrigada a casar e estar nessa situação, né? Nós somos livres e a gente escolheu essa vida, né? Exatamente. Mas eu percebo, assim, que é custoso para as pessoas no dia a dia, na prática, assim, tirar essa mentalidade, né? E viver isso com uma honestidade, assim, com uma verdade, encarnando isso. Eu acredito que para nossa geração é um pouco mais difícil isso, assim, tipo, a gente precisa ter um estudo, a gente precisa pegar a parte teórica, né, bons clássicos ali, da vida dos santos, de uma teoria, uma doutrina sobre ser mulher, porque hoje em dia tá deturpado isso, assim, né? Então, quem é a mulher? A mulher quem é a mulher, entendeu? É uma coisa que se funde, se confunde com quem é o homem. Pode ser qualquer coisa, inclusive, hoje em dia. Não é mulher, torna-se, né? Mas, assim, é difícil pra gente, eu acredito que seja mais difícil pra mim do que pra minha geração anterior viver tudo isso, entendeu? Então, é um ato de reacionário o negócio, assim, tipo, eu vou viver isso na minha vida porque eu sei que é o bem, é o bom, é o belo e tal, o verdadeiro, mas precisa ter um esforço da parte da mulher. É uma educação forte da vontade, assim, não só dessa coisa do masculino e feminino, mas da virtude mesmo que a gente precisa alcançar. Porque é isso, assim, você estava falando e realmente, assim, a gente tem aquela coisa, mas eu tô aqui... por mais que você não queira sentir, você ama o seu marido, você tem isso, assim, nossa, mas ele não percebe, olha o caos que tá a cozinha. Ele não podia, assim, ó, eu vou colocar agora os bebês, ao invés dele sentar no sofá e relaxar, ele não podia ir adiantando essa louça aqui pra mim? Porque, mas isso é seu, é feminino, é próprio da mulher. É você que abarca todas essas circunstâncias, né? que Ele não percebe. percebe. O homem não. Então não adianta você ser um Carlão e querer que ele seja
a Valentina, sei lá, entendeu? Não, Agora uma não dica. é, homem não é assim. O cara então, nem viu a louça lá, ele nem sabe. Sim, Passou na como é que cozinha é? e não viu. Então é isso, tem que se situar, né? E sugerir, entendeu? Tu quer que a coisa Isso, aconteça? fale. Sugere, entendeu? Aí entra aquela questão da mulher sempre desejar não só que o cara faça, mas que ele adivinhe. Ai, mulheres! Por que vocês fazem isso? Nós fazemos isso, né? Não, mas ele não sabe. Não sabe, ele não Não, sabe. ele não sabe. Fala! Homens são assim. Você tem verdade. que só falar. Ai, tadinho do Elton, gente. Não, é verdade, é verdade. Essas são Não é verdade? Ah, minha vida não seria nada sem minha esposa, eu amo Ah, que fofo. você. Mas assim, continuando nessa história da mulher, mas falando da prática mesmo da vida de vocês, como que vocês constroem a rotina de vocês como mulher, esposa e mães de até 4 filhos? Alguma coisa? Caótico. É um negócio. Como que é para vocês organizar essa rotina? O que vocês podem nos trazer aqui sobre isso? Bom, a minha rotina hoje, Acho que né? só vira o celular Gente, ali. hoje meu filho com 1 mês, ela tá um cartão. pouco assim meio complicada, né? Mas a gente tenta, a gente vai tentando. Bom, na prática mesmo, exemplos assim, bom, Isso aí, na prática mesmo, assim. a gente tenta, né? Na verdade, eu ainda não estou do jeito que eu quero um dia estar, né? Mas priorizando, né? É Deus, né? Em primeiro lugar. Levantou de manhã e eu percebo assim, se eu acordo de manhã e eu não faço a minha oração, poxa vida, o negócio não vai bem. Às vezes eu tô lá na metade da manhã, no final da manhã eu tô super irritada, eu tô super cansada fisicamente às vezes, né? E também psicologicamente. E aí eu lembro assim, eu não rezei, né? Tá aí, poxa. E aí tem um livro também, A Regra para as Mães, né? Tô lendo esse livro. Como é que é o nome da autora? Ai, não lembro. Enfim, é um livro Canadense. muito bom, né? E que ela fala isso. Ela tinha uma rotina totalmente caótica, era horrível. Ela fazia homeschooling, ela tinha 8 filhos e ela não dava conta, né? E quando foi que ela percebeu, assim, que ela deveria fazer da vida dela uma regra mesmo, assim. É esse livro aqui? Exatamente isso. É Holly Pierlot. Isso, Holly Perlon. Isso aí. Muito bom. E ela fala que então ela precisava fazer da vida dela Justamente como se a um casa mosteiro. fosse um mosteiro. Exatamente, como se fosse um mosteiro. Então, ela tinha horários, né, organizados no início da manhã, na metade da manhã, ao meio-dia, metade da tarde, final da tarde. Né? Ela tinha orações que ela fazia, que ela parava por alguns segundos, ela pedia, Senhor, me ajude. Me ajude a ter paciência agora, nessas 3 horas que virão. Me ajude, né, a ter força física também, porque eu tenho muito problema nas costas. Eu sou meio fraca, assim. Nós falávamos antes, né? A gente precisa também cuidar do corpo, né? Porque não tem como. E às vezes a gente está super cansada, assim. Então, essa questão da oração. Então, Deus é a base, né? É a base de tudo. Óbvio que daí a rotina, é óbvio que a criança vai nos exigir muito mais do que o nosso esposo, né? O marido passa o dia inteiro trabalhando, almoça conosco, às vezes de meio-dia, às vezes não. Mas a rotina exige mais, que você dê mais atenção para a criança. Agora, questão de priorizar, né? Em segundo lugar vem o nosso esposo, né? Ele que nós temos que amar, né? A mais, né? Ai, daí fica, meu Deus, como assim? Você é maluca dizer que você ama mais o seu esposo do que você ama os seus filhos? Sim, eu amo mais o meu esposo do que eu amo os meus filhos. Inclusive, se eu não o amasse mais do que eu amo os meus filhos, eu amaria menos os meus filhos do que eu amo agora. Porque esta ordem, essa hierarquia põe ordem na nossa vida, né? Ela organiza a nossa alma, né? E nós nos tornamos pessoas mais capazes de amar. Então, acho que é isso, né? Botar Deus, né, no início das coisas, nunca esquecer de fazer as orações e né, rezar mesmo. E aí priorizar ali a questão da rotina com as crianças. E aí o marido que não fique com o resto. Quantas vezes eles chegam de noite em casa, né? E a gente parece que não tem mais nada para dar, né, fisicamente. Mas aí bota aquele sorriso no rosto, toma aquele banho, se perfuma, né, arruma os cabelos, né, e, né, dê a atenção que ele merece, né? Porque eles merecem. Eles também chegam cansados, né? Muitas vezes estressados, com fome. Enfim, então dá esse cuidado, Com fome né? sempre, é verdade. Com fome sempre. Esse carinho, essa atenção, né, que os maridos necessitam. A Santa Teresinha dizia, né?
o coração é meu, mas o meu rosto é de quem eu amo. Então, não interessa aquilo que a gente está sentindo muitas vezes. Eu quero dormir, às vezes, mas o Edmilson quer jantar comigo, quer conversar, né? Quer partilhar alguma coisa. Eu queria estar dormindo. Não, mas né? Põe um sorriso no rosto e vamos embora. Pô, isso vale para os homens também aí, ó. Também. Fica a reflexão. Muito bem. Então, eu vejo que, assim, quando vocês têm essa decisão de formar uma família, lembrando sempre que é uma decisão espontânea, que ninguém te obriga, você escolhe, você está escolhendo justamente deixar de viver para você e viver para outras pessoas, né? O Chesterton, não vou lembrar a frase inteira, mas é sensacional que ele fala, né? Que quando você se une a outra pessoa, você está falando para ela te ajudar a se livrar de você mesmo, né? Da ditadura que é viver para você mesmo. E é a realidade. Quando você casa, você tem filhos, você escolhe se unir a alguém, é para isso. É para você viver para fora, é para você servir, é para você amar aquelas pessoas. E essa é a sua vida. Então, eu acho que é muita disposição. E eu percebo que, assim, a gente tem que cuidar de cada coisa. Assim, o marido, a oração que você falou de acordar, para mim é 100% igual. Se eu começo o dia e eu não rezo, eu saio toda atropelada o resto do dia. Atropelada, nervosa, avoada. Eu faço as coisas, mas o grito vem mais fácil, estressada, nervosa. Então, assim... E pensar assim, essa vida é para trabalhar mesmo. Porque, nossa, mas tudo isso custa muito. Custa. Descansar, já descansar no céu, na eternidade. Até tem um tempo, você vai dormir, um dia os seus filhos vão embora, vão crescer, você vai dormir mais, você vai até ficar enchendo as paciências para trazer os netos porque você está entediado. Mas é isso que Deus te chama, entendeu? Essas crianças chorando e gritando e querendo mamar, e o marido, e a rotina, e a casa, e é assim mesmo. E eu acho que quando a gente aceita e pede ajuda para Deus, pede as graças, ela vem. E a gente tem que se cuidar. Então, tem as vitaminas, toma as vitaminas, vai suplementar. Se é possível colocar algum treina, eu treino, e isso faz bem para minha cabeça também. Eu sempre treinei e tal, e assim, tenta ter um momento, a gente precisa. Eu falava com um grupo de mães... o quanto é importante também a gente lembrar que a gente é o indivíduo. Então, da mesma maneira que a gente precisa lembrar do marido, quando a gente tem filhos, a gente precisa lembrar que a gente existe. O que eu gosto de fazer? O que me relaxa? Eu tenho um hobby, eu gosto de costurar, eu gosto de treinar, eu gosto de andar. Eu tenho até lá no meu Instagram, eu coloco hashtag meu momento, assim, que é ir no mercado, sozinha. Gente, assim, dá um gás. Não é assim, eu preciso me livrar dos meus filhos. Não, mas eu sou indivíduo, eu preciso de um tempo para alocar as ideias, para respirar, para ouvir uma música alta sozinha no carro, que eu adoro, sabe? Isso me faz muito bem, eu chego mais animada para encarar o resto do dia, sabe? Então, não descuidar de tudo, assim como a educação dos filhos. Não descuidar, porque o ser humano ele é um todo, o casamento também. Então, não são só os filhos, não é só você, né? Você acho que é o último lugar, mas você também tem que se cuidar. Lá na hierarquia também tem o seu lugar. Então, eu acho que você olhar para tudo isso e tentar equilibrar os pratos é a receita do sucesso. Pode falar aí. Eu vi que você tá Não, é que eu queria falar que esse negócio da ordem, inclusive, muitas dessas coisas que as pessoas sentem assim, né? E principalmente em questão de ansiedade ou muito estresse e tal, normalmente o princípio é a falta de ordem, né, na casa, falta de ordem interior, né? Então, acaba tudo desandando, né, por uma coisa que é simples de resolver, digamos assim. Sempre é bom mapear, né, o que está errado, o que está acontecendo no dia a dia que não está indo muito bem. Primeiro pedir ajuda a Deus, né, porque realmente eu acho que isso é um consenso geral, né? Não rezou de manhã, o dia, nossa, foi pro vinagre já. E realmente a questão de ter paciência. Paciência com você mesmo, paciência com a família, porque mesmo quando você vai colocar ordem, eu fui uma pessoa extremamente desorganizada, meu Deus do céu. E o meu marido é o cara da planilha, né? É verdade. Então, assim, depois que a gente casou, se eu não começasse a realmente colocar uma ordem nas coisas, a vida ia ser um inferno. Então, isso força, só que tem que ter paciência consigo mesmo, porque que nem eu falei antes, né? O Instagram é muito bom porque você vê exemplos de outras mães, outras mulheres que estão ali, estão dando conta, estão fazendo as coisas certas e tal. E daí você, às vezes, olha para a sua vida e fala assim, meu Deus,
Tá pra tudo melhorar um errado. É que meu Dá pra Instagram é sempre melhorar. perfeito, Sim. E- mas ajuda. Não, tem muita coisa boa, Eu né? falo que, É assim, como se o souber usar. Santos é o ápice, claro. Mas a gente precisa de exemplos contemporâneos. A gente Lógico. né? A gente Sim. quer se identificar. E dá certo, né? Então, Sim, é bom. sim. Eu acho que... Desculpa, pode continuar. Não, eu só ia falar que ter paciência consigo mesmo, porque não é de uma hora para outra que você vai conseguir, de repente, organizar a sua vida. Se você tem lá seus 2, 3, 4 filhos, eles todos dormem às 10, 11 da noite, você não tem horário para colocar comida na mesa. Tem dias que eles fazem uma coisa, tem dias que fazem... É aos poucos. Né? Então tem que pedir ajuda a Deus e ter paciência mesmo para conseguir organizar. E se o negócio desandou um dia, volta no outro. Exatamente. E eu percebo também como que as pessoas caem, geralmente, né? Atendendo pessoas, sempre emerge isso, assim, minha vida está um pouco desordenada, eu queria organizar algumas coisas e tal. As pessoas começam a olhar para o que precisa fazer com um olhar já de sobrecarregado, entendeu? Tipo, nossa, eu preciso rezar de manhã, daí tem que dar café para as crianças, daí tem que ler para eles. Tipo, é aquele checklist pesado. Mas elas não olham com aquele olhar que a Thaís falou no início de resolução. O que precisa ser feito, sabe? Não tem como dizer a rotina ideal, né? A maneira ideal de se viver e tal, porque cada vida é uma, né? Mas se tu pega a tua responsabilidade e diz assim, de que maneira que eu resolvo isso daqui? E não é um general, né? Porque a mulher precisa resolver isso de uma maneira elegante, né? O gigante mais elegante da cidade. Só pra quem sabe. Que não é o mais elegante. Que não é. Não é. Né? Tudo bem. Mas assim... As referências estão boas aqui. Tá bom. Mas assim, de maneira elegante, né? Como se dança uma valsa, acho que foi a Badi que falou isso, né? De vai na valsa. Ir na valsa, tu dançar essa dança da rotina para que a rotina não seja um peso. Por que é mais fácil sair trabalhar, assim? Não digo que é mais fácil, mas em alguns contextos é. Tipo assim, eu acho que é um pouco mais fácil, entendeu? Sim. E por que é mais fácil? Porque já tem pré-determinado o que tu vai fazer. Eu vou chegar, eu vou abrir meu computador, eu vou olhar tal coisa. E uma mãe de família, uma dona de casa, uma esposa, ela tem demandas que vão surgindo assim. De repente você acorda com o dia todo planejado, aí vai ser lindo. A criança acorda doente. Pronto, acabou. Exato. E coisas comuns, assim, tipo, eu me programei para agora fazer o almoço, mas agora o meu filho fez um cocôzão. Eu preciso ir limpar ele, entendeu? Tipo, e tu tem que ter uma dinâmica e uma dinâmica mental, assim, tem que estar disposto mentalmente, interiormente, entendeu? Eu vou fazer o que precisar. Eu tenho uma rotina e tal. Se sair, resolução, gurizada. O que tem que fazer? O que tem que pegar? Sabe? Isso é saúde mental, na verdade, né? Isso ajuda para que tu viva a virtude na prática, assim. Tu E não vai saber... é a educação da vontade, né? Mesmo que você não esteja querendo fazer, você coloca na sua cabeça que aquilo é o melhor para fazer e tem que ser feito. Sabe Acabou. o que é o louco? Tu termina de fazer e diz, por que eu tava relutando? É tão bom ver uma pia limpa, entendeu? É tão bom uma cama arrumada, uma criança cheirosinha. Por que relutar, né? E aí vem aquela questão que a Thaís falava assim, e que a Jéssica também falou. Tu tem que se doar, entendeu? É tua obrigação, tu tem que fazer. Tu escolheu isso? Bora! Não fica mirabolando coisas como seria ser. Isso daí não existe, é só a imaginação E sabe o que é mais deseducada. engraçado? A gente é feliz, realizada e fica mentalmente bem quando a gente aceita e faz. Quando você reluta aí que você fica triste, deprimida, se entre- meu Deus. Exato. blá, blá, É aquela coisa de se entregar às pequenas É. cruzes do dia a dia, Isso, né? Quando você veste a camisa e fala, tá bom, eis-me aqui. Mas aí você sabe vai. que Santa Edith, ela fala isso, né? Ela fala que a mulher, na formação da mulher, ela diz assim, que para a mulher não basta teoria. Então, por isso, ela fala, inclusive, que os homens, eles são, por natureza, mais racionais e mais inteligentes. Porém, a mulher, na questão do estudo, né? E a gente percebe isso, né? Quem são os doutores, os maiores intelectuais? Não que as mulheres elas sejam mais burras, não é isso, né? Mas elas têm... Limitadas intelectualmente. Isso aí. É isso aqui. Ferrou, gurizada. Mas Agora... cancelamento vem. Vamos cortar essa parte. Mas os homens, eles têm essa capacidade maior de inteligir. Enquanto que a mulher, ela, né, tudo que ela for estudar, ela fala, quando a mulher ela vai estudar,
aquilo que ela estudou não vai fazer sentido na vida dela se ela não conseguir pôr em prática. Então, a mulher ela precisa pôr em prática aquilo que ela vive, aquilo que ela estuda. Então, aquilo, por exemplo, por isso que é bom, não faz muito sentido para a gente, por exemplo, agora que nós somos mães, a gente estudar, sei lá, como a engenharia... Rússia ou Ucrânia. Rússia, não, isso é legal, eu adoro. Meu marido Mas isso é hobby. Deve ser legal essa parte. Ver notícia é hobby. Mas, tipo assim... Eu me informo pelos stories do Edmilson. A gente estudar engenharia Depois elétrica, ou sei lá, entende? Então, a gente tem que estudar aquilo que a gente está vivendo na prática. E não somente pôr em prática, mas fazer bem feito. Ela fala que quando a gente põe em prática e a gente olha para aquilo que a gente fez e a gente vê que aquilo é bom, aquilo nos torna mais feliz, né? Enquanto mulher. Então, né, não basta lavar a louça, né? Vamos organizar, vamos deixar bonito, né? Deixar a pia sequinha, né? E assim com tudo. A felicidade é doação, né? No fundo. Tipo, Sim. se tu quer ficar se guardando ali, tu vai ser infeliz. Exatamente. Então, se o nenê chora, tu vai faceira, é melhor, né? É uma coisa de louco isso. Como porque diz parece o que Dr. não. Saulo, se poupar é se perder. perder. Exatamente. Essa frase define. Show. Eu acho que o casamento é uma incrível oportunidade de você matar o teu egoísmo. E a maternidade e a paternidade, talvez ainda mais. É por isso do mesmo que tanto. é um meio natural de santificação do leigo. Gente, quer oportunidade melhor que essa? Eu falo, se eu tivesse 30 anos hoje solteira... Deus fez tudo Nossa, perfeitamente, coitada, né? Acho que as chances de salvação Não, eram quase nulas. Graças a Deus que eu tenho minhas cruzes no casamento. Muito bem. E uma coisa interessante, você citou Chesterton, e acho que muitas vezes as pessoas ficam esperando uma vida extraordinária. E tem uma frase dele que sempre fica na minha cabeça, que a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Essa frase não me sai da cabeça porque realmente... Muito boa mesmo. É quando perfeito. você entende isso, é realmente uma vida extraordinária. Essa vida comum, com uma rotininha montadinha. Se tu se doa. Se tu se Senão, doa. tu olha pra isso e diz assim, extraordinária do fulano. A minha Sempre não, tá. é verdade, é verdade. E para a gente fechar aqui, eu queria que vocês dessem uma última dica, um último comentário sobre como vocês enxergam. Que dica? Primeiro eu vou trazer uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui enquanto vocês falavam, que é o seguinte. O sanguíneo não deu um minuto de paz, né? Que dica vocês dariam? Porque tenho certeza que tem muitos homens assistindo e tem mulheres pensando nos seus maridos aqui também nesse momento. Mas o que vocês diriam para os homens com as suas mulheres? Como que eles poderiam fazer o casamento melhor para suas mulheres também? O que vocês podem dar de dica para os homens aqui? Sem querer Não pôr é vocês no pra programa. ti, tá, Ju? Não. É no geral. Vamos lá. Não pega pra você. Depois eu corto o trecho de Pega, cada mas não uma e pega. mando só pro marido. Brincadeira. Eu acho que vai muito de cada mulher, né? Porque tem mulheres que se sentem mais amadas e valorizadas com determinadas ações, enfim. Né? Eu acho que é isso que você quer saber, né? Eu acho, mas de forma geral, assim, é aquele olhar, né? Porque o homem tudo bem, é natural que ele seja mais desatento com as coisas, mas o homem também pode fazer esse esforço, né? De ter um olhar mais atento, de chegar em casa e olhar para sua esposa e perceber que mesmo ela sorrindo, tentando ali, né? Ela está cansada, né? Poxa, realmente, ela precisa agora de uma ajuda, né? Ou ela precisa simplesmente de um abraço. Ou ela precisa que eu convide ela para sair. Então, esse olhar atento, assim, né? Essa sensibilidade que não é muito natural do homem, mas quando o homem ele se esforça, ele consegue também, né? Não é impossível. É impossível. Não é. Então, olhar para sua esposa e perceber, né, nela o que naquele dia ela está precisando. Poxa, hoje ela precisa descansar. Então, eu vou ajudar ela a terminar isso aqui logo, vou ajudar com as crianças para ela dormir. Não, hoje ela está querendo ficar um pouco mais comigo, quer mais atenção. Então, né, vamos fazer uma janta, vamos conversar mais. Porque, às vezes, o que pode acontecer, né, é o marido chegar do serviço em casa e levar o serviço para dentro de casa e ficar e jantar e dormir, né, com aquilo. Então, ter essa sensibilidade. Eu acho que essa é a dica que eu deixo assim, para os homens, né, de observar assim, as suas esposas. Muito bom. Eu acho que a Jéssica falou exatamente o que eu faria. Eu acho que assim, o homem ele tem que estar muito aberto a isso, assim, a ver a captar os sinais. E assim, tudo bem se ele não capta, mas assim, a minha mulher falou,
ela me sinalizou, eu acato. Isso. Assim, esse esforço dele também, da virtude mesmo para o homem, de, assim, ela precisa disso, ela está me falando. Então, assim, tudo bem, minha mulher gosta de ganhar flores, eu nunca dou flores. A mulher também não pode ficar revoltada por causa disso. Gente, ele nem lembra, né? Mas, assim, fala, olha, mês que vem é meu aniversário, sabe que eu adoro orquídeas. Então, fala. E assim, e o homem não seja relutante. Então, por exemplo, às vezes a mulher faz homeschool ou fica em casa, é dona de casa, ela fica o dia inteiro em casa com crianças, todos os dias, a mesma coisa, ela não vê adultos, ela não vê... E assim, tudo bem, aquela é a vida que ela escolheu, mas ela é um ser humano, ela precisa. Então, assim... Nossa, eu consigo um Vale Night, consigo deixar as crianças com a sogra. Eu vou levar essa mulher para dar um rolê no shopping e vou levar ela para comer. Isso faz muito bem, né, para a mulher, porque ela precisa disso. Então, ela precisa de um momento com o homem e ela precisa espairecer, né? Então, eu acho que a mulher quer muito isso do homem. É natural, porque justamente a mulher, ela acolhe, mas ela quer ser acolhida. Ela quer receber esse cuidado que ela nasceu para dar, né? E ela precisa disso também. Então, eu acho que o homem ele não tem muito essa sensibilidade, mas eu acho que um casal maduro, a mulher consegue enxergar isso, não se fazer de vítima com isso e comunicar com o seu marido. Eu sou casada com um fleuma, super fleumático, que é, né, águas paradas. Eu brinco, é a dengue. Meu fleuma, amo meu fleuma. Mas é assim, eu aprendi que para ele eu tenho que desenhar. E eu desenho. E ele, entendi, muito legal. E dá muito certo. Perfeito. Mas se não reclamar, mas eu tenho que desenhar. Qual é o problema? Desenha lindamente, amor, vamos. Ele fala, vamos. Não fala assim, mas eu tô cansado. Tá bom, mas ela tá mais ainda. Então faz isso pela sua mulher. Acho que é isso, sabe? Eu acho que também considerar que é um esforço para a mulher ter que tipo assim, assim, demonstrar a fragilidade dela, entendeu? Porque a mulher tá ali lidando com as coisas, querendo resolver as coisas e tal, e às vezes a gente cria esse negócio, né, assim, e é difícil para a mulher já expressar isso, né? Tipo, é um exercício também pra gente, como a Thaís falava, tem que desenhar, para nós não é fácil desenhar, a gente fica chateada, né? Então já é um vencer-se a si mesmo, né? Então, que o homem consiga perceber esses sinais e perceber esse esforço da mulher por se vencer, e aí o casal junto conseguir ir se vencendo, né? Tipo, ela desenhou, então eu vou pintar o desenho. Exatamente. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos junto, né? Acredito que seja importante, assim, ter essa sensibilidade, acatar e perceber, assim, esse mundo muito louco, né? Que é a mulher, essa complexidade que é a mulher, né? Assim. Muito bem. E para a gente fechar, então, finalmente aqui, primeiro eu queria agradecer a presença de todos vocês. Foi realmente... Eu tive a sorte de ficar aqui, entendeu? Os outros maridos tiveram que sair, eu fiquei só... Mas valeu muito a pena, eu aprendi muita coisa aqui, já vou levar para a minha vida. Queria agradecer também, Thaís, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada eu. Foi um grande prazer. Eu sei que o Diogo ficou com 3 crianças lá, ele deve estar tendo um tempo um pouco complexo. Ele está aproveitando essa quaresma para se santificar lá com as crianças. Mas eu queria, para a gente fechar, então, que última dica vocês dariam para mães que estão um pouco perdidas? Ou acabou de nascer um filho ali, ou agora que ela está entrando nesse mundo, pensando nisso, talvez o filho um pouquinho maior já. Por onde ela começa? O que ela faz primeiro? Quem que pode me dar essa dica aí? Vai lá, gurias. Anne. Que tal? Não sei, eu tenho que pensar um pouquinho melhor. Então nós vamos. Então eu vou delegar. Tá, vamos lá. Muito bem. Olha, em primeiro lugar, mães de primeira viagem, né? Isso vem muito na caixinha às vezes, né? O que eu faço? Estou cansada e tudo mais, enfim. Primeira coisa, mamães, tudo passa. E quando a gente tem o nosso primeiro filho, as meninas aqui vão concordar comigo, tenho certeza, as primeiras experiências que nós temos, né, de sono, tudo com a criança, a gente tem a impressão que nunca mais a gente vai sair daquilo ali. A gente tem a impressão que nunca mais a gente vai dormir. A gente tem a impressão que a criança nunca vai aprender a dormir sozinha. A gente tem a impressão que a criança não vai conseguir comer, vai só mamar. É essa impressão que nós temos, assim. Mas não, né? Tudo passa. A criança ela cresce, inclusive deixa saudade de muitas coisas, né? Mas, em primeiro lugar, é isso. E aí, depois, uma coisa que vem muito também, como lidar com a paciência, como ser paciente, né? Porque a privação de sono, às vezes a gente não consegue se alimentar direito, isso tudo ajuda, né, a mexer com a nossa paciência. E aí, esses dias, ontem mesmo, eu fiz um carrossel falando sobre a questão da paciência.
E aí eu falei uma coisa que é um exercício que nós devemos fazer. Eu acho que contribui bastante, assim, de quando seu filho dorme, né? Você vai lá e observa ele dormindo. Você observa os olhinhos dele, você observa a mãozinha dele, né? A respiração dele, o cabelinho. Fica ali, cheira, beija ele, chama ele, né? Depois para olhar um pôr do sol contigo, para ele observar as coisas, e você observa aquela criança, observa aquela criatura, aquele filho de Deus que está ali, porque nós precisamos forjar o nosso imaginário, nós precisamos encharcar o nosso imaginário com estas coisas que são as coisas mais belas, porque o privilégio é um privilégio ser mãe. Então, quando a gente está impaciente, quando a gente está se perdendo, é porque a gente não está sendo sensível, não estamos observando aquilo que transcende aquela situação que está ali. Então, meu filho não está dormindo, meu filho está... Eu estou cansada e tudo mais, mas ultrapassa isso. E esses exercícios nos ajudam a tornar nós mesmos mais sensíveis, mais humanas, mais maternas, né? De cheirar a tua cria. É isso que a gente fala, né? Cheira a tua cria, beija ela, sabe? Observa ela. Gente, ai meu Deus, às vezes eu fico olhando, eles estão comendo. Na mesa eu paro e eu fico olhando assim. E eu me emociono. Ó, a outra sanguínea aqui de novo. E eu me emociono, eu penso, gente, eles estão saudáveis, eles têm saúde. Olha como eles estão comendo com vontade. E aí aquilo que, né, tu passou pela manhã ou aquilo que tu vai passar pela tarde toma um novo significado. Né? Porque nós somos também seres racionais e nós imaginamos as coisas. Então, eu acho que trabalhar a questão da nossa imaginação com essas atitudes são super válidas e podem mudar o nosso dia, assim, enquanto mãe, enquanto pai, sabe? São pequenas coisas que mudam mesmo. Para mim, muda. A gente está ouvindo os nenéns chorarem. Eu acho que é o meu. Eu acho que é o sinal do fim. É o sininho, né, do Carmelo, tocando para rezar. Exatamente. Mas eu acho que a gente pode fechar. Ficou uma dica muito boa. Muito boa, eu acho que Excelente. resumiu. Resumiu muito bem. Jéssica, muito obrigado pela sua presença. Foi um grande prazer tê-la aqui. Pode vir mais vezes substituir Edmilson. É brincadeira. Foi demitido. A nova publisher. Meu Deus. Kathleen, muito obrigado pela sua presença. Não, você por também está convidada a vir mais vezes no lugar do Júnior. Não posso substituir, cara. Anny, também agradeço muito por vocês terem Eu que aqui. agradeço, valeu. A gente está na luta para trazer o Lauro também, então quem sabe depois dessa a gente... Vou tentar convencer em casa. Isso. E Thaís, novamente, muito obrigado. Obrigada. Foi um grande prazer, uma grande honra. bom. Todo mundo aqui está muito animado que você veio, então... Volto sempre. Próxima vez a gente vai lá pro Serra Gaúcha fazer uma... Opa! Vamos sim, vamos combinar. Quem sabe a gente não faz um também de casais um dia, né? Oh, seria legal. Fica aí, pessoal. Bacana. Verdade. Muito legal. E para você que ficou até aqui, muito obrigado também por ter nos acompanhado aí. Se você ainda não é assinante da minha Biblioteca Católica, pare de perder tempo, clica no link na descrição, entre para o maior clube de leitores católicos do Brasil. Quero colocar um grande adendo aí para ajudar as mães. Uma coisa que para mim é muito bom. Eu não sei vocês, mas eu gosto de lavar louça ou cozinhar escutando coisas. Então, se vocês Exatamente. quiserem, o Peregrino é muito bom. Eu escutei, o último livro que eu escutei foi Os Graus da Humildade e da Soberba. Muito bom. Muito bom. E ajuda muito, né? Porque é uma forma de você obter ali os conhecimentos, né? Escutar realmente coisas edificantes que fazem bem para você, em vez de ficar só no YouTube ali escutando música, né? O Peregrino é muito bom para isso. Muito bom mesmo. Nosso aplicativo de audiobooks, que é gratuito para quem é assinante premium. Então, são nossos assinantes anuais. Então é isso aí. Eu agradeço muito a presença de todos. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.